Vou chamar aqui o Flávio pra gente trocar uma ideia com ele. Deixa eu só trocar aqui, deixa eu desmutá-lo. Deixa eu colocar ele na tela. E tá lá. Bom dia, Flávio. E aí, como é que você Olha está? aí. Bom dia. Bom Boa tarde, dia. né? Como você falou, eu já acabei de almoçar aqui, já comi minha sobremesa, então tô tranquilo. Legal, legal. O que você comeu de sobremesa aí hoje? Eu comi uma. Era tipo uma torta de toffee. A minha esposa tinha ido. Tem uma feira que acontece toda sexta-feira aqui perto. É tipo uma feira dessas de. A gente chama de farmers market, né? É tipo um mercado de produtor local. Uhum. E aí ela trouxe a tortinha Ah, pra que gente da almoçar. hora. Mas era tipo A gente torta. tava vendo um lançamento Netflix. Então, tô de boa. Ah! Da hora. Bom, Flávio, obrigadão pela presença, cara. Obrigadão por ter aceitado o convite. É muito legal. Uma pessoa aí que tem um carinho já faz um tempo. E a Pô, tamo gente junto. já tinha conversado, né? Pra quem não sabe, o Flávio até já fez one-on-one comigo, né, Flávio? Uma vez. Nem sei se você Já lembra trocamos uma disso. ideia. Foi, eu lembro, É. claro que eu lembro, pô. Pô, Lembro da do hora. seu, dos dilemas da vida que a gente Alguns, tem. né? Alguns. É, mas que da hora, eu fiquei mais feliz ainda que você aceitou participar aqui com a gente. Acho que vai ser um papo muito legal. Eu gostaria, assim, de pedir pra você se apresentar, contar um pouco da sua história, contar um pouco aí da Claro, sua carreira, também esse movimento de ter ido pra gringa, e enfim. sim. Fica à vontade aí, cara, o espaço é totalmente seu. E aí, conforme a Beleza. gente for avançando, eu vou perguntando mais coisas, pescando coisas do chat e assim por diante. Mas, novamente, valeu demais aí por ter aceito. Claro, assim, são 16 anos, né, que eu tenho aí no mercado. Então eu vou tentar, assim como quando você está fazendo uma entrevista já tem tanto tempo, você tenta resumir um pouquinho, e aí se você ou a galera aqui no chat quiser que eu detalhe um pouco mais, cada período aí eu posso detalhar. Demorou. Mas só contando um pouquinho a minha história, eu tenho uma carreira, eu diria que talvez bem tradicional da TI, não caí de paraquedas na TI, não foi uma coisa, assim, é uma coisa que sempre aconteceu, assim, eu sempre gostei. Meu pai, como você comentou aí, vocês trabalharam na mesma empresa, né, no SaaS. Meu pai era vendedor de TI, vendia caixa eletrônico, vendia software, enfim. Então a gente teve computador desde cedo em casa e eu com acho que 12, 13 anos, comecei a me interessar por essa área, comecei a aprender HTML, JavaScript, Photoshop e Flash, que era o que todo mundo sabia naquela época, isso acho que era 2001 que eu estou falando, mais ou menos. E aí comecei a desenvolver aplicação, site. Naquela época, o pouco de TI que você sabia era o suficiente para todo mundo achar que você era muito, muito inteligente, assim, né? Então, eu lembro que na época tinha Fotolog, a galera não conseguia criar conta porque eram limitadas 100 contas por dia, né, pro IP do Brasil. E aí eu colocava um DNS lá dos Estados Unidos, eu podia criar, então tipo, eu conseguia vender conta do Fotolog pra galera. Então isso me fazia bastante inteligente, assim. E aí eu fui sempre interessado, né? Fazia site pra galera, fazia site para, enfim, qualquer coisa eu fazia um site, fazia alguma coisa. E aí eu já sabia o que eu queria fazer da faculdade, entrei em ciência da computação em 2006. E aí, logo no meu primeiro ano de ciência da computação, eu conheci uma pessoa, um amigo meu, que hoje em dia, até hoje, é muito meu amigo, que o irmão dele estava abrindo uma empresa que hoje a gente chama de startup, na época era só uma empresa. E aí ele tinha lá 3 vagas de estagiário para tocar essa empresa. E aí ele me chamou, porque eu já programava, a gente, enfim, descobriu que a gente tinha muita coisa em comum. E aí foi onde eu tive meu primeiro, realmente, comecei a ter minha experiência profissional. Era um estágio, assim, eu era estagiário, mas trabalhava como funcionário, Uhum. porque não tinha funcionário, então eram 4 estagiários fazendo todo o desenvolvimento. Mas só que um dos donos da empresa, seria ali, hoje em dia a gente podia chamar de CTO, ou enfim, uma liderança técnica ali, ele era muito bom, assim, então ele tinha mestrado na área de computação, na UNB, ele era um cara muito bom. E ele tinha essa mentalidade de tentar fazer a gente se virar e entender. Então, na primeira semana que eu entrei, eu tinha, sei lá, um curso de 40 horas de Java nas minhas costas, assim. E aí ele já falou: não, você vai ter que pegar essas planilhas Excel, que é um dicionário de dados, você vai ter que transformar isso, vai ter que ler, né, através do Java
esse dicionário de dados e transformar num script para o Postgres, para inserir num Postgres aí, Uhum. criar todo o esquema do banco de dados. E aí, pô, foi um puta exercício de abstração, de entender vários conceitos de orientação a objeto, até como usar ali, a gente usava JXL, nem sei se existe mais isso para ler o Excel. Então era muito, foi um exercício de muito aprendizado, assim, tipo, eu Uhum. apanhei muito, foram acho que talvez 1 ano e meio, 2 anos que eu passei ali como estagiário apanhando muito no dia a dia, era só no Guji, procurando coisa no Guji, né, grupo de usuários Java, acho que até hoje É, eu existe. nem conheci isso. Então, era muito, assim, era um exercício muito grande, assim, de entender a lógica, de ler o código e ficar ali apanhando, como diria o Clóvis de Barros Filhos, né, tendo brio para entender o que estava escrito ali e sair do outro lado. E aí, E assim, foi cara, evoluindo. a gente tá Diga. falando mais ou menos de que época e aonde isso? Isso 2007 lá em Brasília, era uma kitnet, assim, a empresa era numa kitnet alugada, com o formato da kitnet, não era um escritório, era uma kitnet Uhum. mesmo, com umas mesinhas. Eu utilizava meu computador pessoal, então para eu ser estagiário eu tinha que ter o meu computador para trabalhar. Mas era, pô, era divertido demais, assim, eram 4 pessoas que eram muito amigas, a gente, brincava muito durante o dia, assim, era um ambiente bem leve de aprendizado, assim, a gente se Claro. ajudava e tal. E aí essa empresa a gente conseguiu vender para o primeiro cliente, eu fui efetivado e logo depois que eu fui efetivado, essa empresa foi comprada pela Algar Tecnologia, que eu acho que é Uhum. uma grande telecom aí do sudeste. E aí mudou totalmente tudo, né. Eu tinha começado a trabalhar de roupa social, até então eu trabalhava de chinelo e bermuda, tive que começar a trabalhar de roupa social, comecei a ter, mais camadas de liderança, teve que começar, assim, começou o papo de, prospecção de carreira, o que que eu queria fazer da minha vida ali dentro da empresa, e foi bem complexo, assim, pra me adaptar, né, porque eu saí de quase uma empresa de fundo de quintal e fui para uma empresa, uma grande, telecom ali. E aí foi, assim, um período de adaptação, ok, fiz 1 ano lá, vi que eu não estava mais aprendendo muito, era só trabalhar com aquele legado, e aí eu pensei: "Pô, tô no começo da minha carreira, não tá na hora de eu ficar aqui, fazendo isso não, vou procurar outra coisa". E aí foi quando eu fui pro Banco do Brasil, trabalhava terceirizado lá no Banco do Brasil, mas muito aprendizado, tive esse contato eu trabalhava com Java lá também no Banco do Brasil, só que o Java que a gente trabalhava naquela época, 2008, 2009, não era o Java que as pessoas têm hoje, de Spring Boot, né, fazer front-end, back-end, nada. Era Na empresa anterior era Struts, e eu fui trabalhar no Banco do Brasil com o JSF, que era o Java Enterprise comum aí, que todo mundo que trabalhou nessa época, ou até tem gente que trabalha com legado até hoje com JSF, aí Prime Faces, Rich Faces e etc. E aí trabalhei, tive esse contato de ser um contractor, né, ser um terceirizado ali dentro do Banco do Brasil, então tinha toda aquela hierarquia de quem era funcionário do Banco do Brasil, quem era terceirizado, eu não tinha ali a mesma vida que os caras tinham, então eu lembro que, por exemplo, é um exemplo que eu dou, a galera lá tinha um pouco esse ritual de querer fazer hora extra no sábado e domingo, porque eles ganhavam muito dinheiro e Sim. férias, no momento em que eles faziam essa hora extra. Só que a gente que era terceirizado era só banco de horas de um salário que nem era tão alto. Então, assim, Aham. pô, pra gente não valia a pena. E a gente era refém deles, porque a gente trabalhava com Java, que consumia ali através de um middleware o COBOL, que era Uhum. a parte mesmo que é o que os bancos, acho que até hoje usam aí como a parte transacional mesmo. E aí, assim, a gente ficava refém, né? Aí quando dava sexta-feira à noite, os caras liberavam. Então, aí, pô, era difícil, assim. Mas foi também muito aprendizado. Aí depois disso fui pro Cicobi, que é também banco. Então passei um tempo na área ali Financeira, né? de financeira, vendo mais ou menos ali como funciona, etc. E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar como pesquisador na UNB, um consórcio aí de cooperação da UNB com o Ministério do Planejamento, aonde eu tinha a oportunidade de fazer matérias ali do mestrado como aluno especial e talvez até entrar no mestrado da UNB, recebi uma bolsa e fazia um projeto de cooperação técnica com o MP, o Ministério do Planejamento, né, onde a gente estava modernizando ali algumas coisas, alguns sistemas do Ministério Público, o Ministério do Planejamento ali para deixar um pouco mais moderno. Da hora. Não fiquei muito tempo lá, não me agradou ali. Eu fiz um semestre, fiz umas matérias lá, mas não me agradou muito porque era muito parado, assim, tinha muito tempo ocioso. Aham. E tempo ocioso é bom no começo, depois você sente: "Então, o que que eu tô fazendo da minha vida aqui, né, parado aqui, esperando demanda, esperando alguém,
lhe dar alguma coisa, me dar alguma coisa para fazer, porque não dava nem para correr atrás. E ali sim tinha uma separação muito grande, assim, ao ponto de a gente que era pesquisador não podia tomar café na máquina dos caras que eram os funcionários ali do MP, sacou? Aham. E essa é uma realidade que eu vejo, eu que venho de Brasília, onde tem muito é, essa metodologia, né, de terceirizado e Uma tal. distinção, né, bem forte, assim, Tem uma né. distinção bem alta, porque o cara acha que ele passou num concurso público e ganha 4 vezes mais do que você, ele é melhor do que você, né. Uhum. Mas se ele fosse melhor do que você não estava lá ajudando ele, né. Mas É, enfim. ele não precisava de você, né. Aí fui, passei pelo MP, depois fui para o Ministério da Integração, fazer mais ou menos a mesma coisa, só que já funcionário mesmo, contratado, também terceirizado. E aí foi quando em 2014 eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto de Pesquisa Eldorado, que tem São Paulo, Campinas, né. Campinas, Uhum. Porto Alegre, Manaus agora também. E ali foi aonde realmente, virou a chavinha, né, que é onde mudou totalmente a minha cabeça como desenvolvedor, assim, como engenheiro de software, né. Era um ambiente onde era totalmente inovação, a gente não colocava código em produção, nossas aplicações não iam para produção, era realmente pesquisa e desenvolvimento. Então eram projetos de empresas multinacionais que se utilizavam da lei da informática para fomentar a inovação. Então, participei de projetos da Dell, que era um e-learning para pessoas surdas mudas, Que da hora. um projeto da LG, que foi para mim também um marco no meu aprendizado, aonde era para fazer um novo equalizador para os celulares que iam ser lançados da LG, e isso tinha que ser feito via NDK, ou seja, C++, né, que é bem baixo nível do Android. Eu não sabia C++, tive que aprender. E era uma parceria que era um desenvolvedor para um pesquisador. Então, eu, no caso, tinha uma pesquisadora que era, lá da Unicamp, e ela fazia ali os códigos todos em MATLAB e tudo, e eu tinha que traduzir isso para C++, apanhando, porque o MATLAB você coloca lá, FFT e faz uma transformada de Fourier, né. Exato. Eu, no C++, tive que fazer a transformada de Fourier na mão, tive que aprender, Uhum. tive que ter uma aula de processamento de sinais para saber o que que era uma transformada de Fourier, porque na faculdade eu não aprendi isso. E aí, assim, foi muito grande o aprendizado. Eu trabalhei em projeto da Samsung, onde a gente estava, foi quando a Samsung adquiriu o SmartThings, né, que é o hub deles de smart home atualmente. A gente estava fazendo também, pô, essa época foi legal pra caramba, que a gente recebeu um monte de sensor, um monte de coisa. A gente tinha uma sala só pra gente, a gente automatizou toda a sala e a gente tinha que. O projeto era com base nos dados que eram coletados do comportamento do usuário, a gente tinha que, então, com machine learning, criar, oferecer regras, oferecer comportamentos da casa para o usuário não Uhum. precisar mais acionar nada manualmente. Sensacional. Então, se a pessoa tinha um certo costume, um ritual de manhã, e já fazia tudo de manhã sozinho para ele. E aí, mais alguns outros projetos, assim, e aí foi quando eu comecei a querer ir para fora, porque eu estava em Brasília, estava numa empresa bem legal, assim, já não estava mais tão legal no final, mas enfim, isso aí são coisas da vida. Mas aí Você é no de meio Brasília da mesmo, sua Eu sou família de e tal? Brasília, Da hora. todo mundo é de Brasília. Na verdade, meus pais vieram para Brasília, né, no começo de Brasília, e aí, enfim, sou primeira geração da família que é realmente de Brasília, assim. E aí eu comecei a querer ir para fora, porque ou eu ia ter que ir para São Paulo, ou eu tinha que ir para fora. Na época não tinha esse tanto de trabalho remoto que tem atualmente, nem para São Paulo, assim, hoje em dia eu tenho muitos amigos de Brasília que trabalham para o PicPay, iFood, enfim, sei É. lá, essas empresas todas que contratam home office, É, eu saí mas não de tinha. eu saí de São Paulo, fui pra Curitiba pra mudar de emprego e depois eu voltei pra São Paulo pra poder crescer na carreira, porque Pois é. não tinha o que a gente E tem hoje, era né. isso, assim, ou BH talvez, que tinham ali um polo, mas eu não queria, assim, sabe, tipo, eu tinha uma qualidade de vida legal em Brasília, minha família é toda de Brasília, e aí o meu pensamento é: "Pô, se eu vou ter que ir pra São Paulo, que já vai ser, né, fora da minha casa, por que não ir para o exterior e ter uma experiência, internacional, né?". Da hora. Então eu comecei a procurar, emprego, assim, LinkedIn, ver oportunidades, consegui, aí recebi um contato de uma recrutadora na época da Alemanha, fiz a entrevista, passei, era para ser DevOps, assim, eu tinha outro foco na minha carreira na época, era para ser DevOps, passei na entrevista, aí eles me levaram para lá para passar 2 dias lá conhecendo qual seria o meu time, enfim.
E aí, quando eu voltei, no que eu pousei o avião aqui não, né, lá em Brasília, ela me ligou falando que foi cancelada a vaga, foi congelada e eu não ia ser Caramba. contratado. Outubro ali de 2016. Mas aí, pô, eu já estava no assim, falei: "Pô, isso dá pra acontecer, né". Porque quando você tá pensando em ir para o exterior, eu diria que é muito longe, é uma realidade muito longe. Eu não tinha nenhum amigo que estava trabalhando fora, eu não tinha ninguém da minha família que morava fora, então isso parece uma realidade muito distante, assim, fala: "Pô, vou tentar, mas sei lá, acho que nem dá", assim, sabe. E aí, depois que aconteceu essa primeira, aí, quase oportunidade, eu falei: "Não, isso dá". E aí quando foi fevereiro, um amigo meu, que trabalhava lá no Eldorado também, tinha ido trabalhar na Irlanda, vindo trabalhar na Irlanda, numa empresa chamada Fexco, e no que ele chegou lá, no primeiro mês, assim, ele mandou uma mensagem e falou: "Flávio, seguinte, tá com uma vaga aqui, eu tô querendo indicar teu currículo para trabalhar aqui. É em Kilorgley o nome da cidade, é uma cidade de 1000 habitantes, tá afim?". Nossa. Aí eu falei: "Pô, acho que eu tô". Manda aí o link da Wikipédia da cidade aí pra eu ver como é que é. Aí eu vi que era bem pequena, enfim, mas era, pô, no interior aqui da Irlanda, num lugar com muita natureza, que dá pra fazer hiking e tal, e é muito o que eu gosto de fazer, assim. E aí eu falei: "Beleza, vou aplicar". Apliquei, fui contratado. Só que eu fui contratar, assim, recebi a oferta, né. Só que essa oferta demorava aí, sei lá, 4, 5 meses para o visto sair pra eu vir. Caramba. E eu tinha sido desligado lá do Eldorado em janeiro. Então, assim, eu já estava procurando outro emprego. E aí eu consegui um emprego como consultor de APM, né, que é monitoramento de performance. Fiquei esses 6 meses ali aprendendo sobre Dynatrace, sobre, distributed tracing, né, que é a telemetria de aplicações e tal. Também um grande aprendizado aí em vários órgãos. Eu era consultor volante, assim. Todo dia eu estava num ministério, num órgão público diferente, aprendendo bastante. E aí vim para Irlanda. Isso como sempre desenvolvedor, a partir do Eldorado, eu deixei de ser desenvolvedor Java e virei desenvolvedor, ponto. Tá. Eh, Minha especialidade virou apagar incêndio de qualquer projeto em qualquer linguagem, assim. E pode parecer até meio, que eu tô meio pedante falar isso, assim, mas eu hoje em dia me sinto confortável em programar em qualquer linguagem de programação. Legal. Isso quer dizer que eu sou especialista? Não. Eu me considero aquele volante do Aham. futebol ali, sabe. Eu consigo unir tudo ali, correr o campo inteiro, eu corro o campo inteiro fazendo, vários papéis ali, só que eu não sou o cara que marca o gol, eu não sou o cara que defende a bola do gol também. Eu Uhum. sou o cara que tá ali, dando a cola do time, né, eu como desenvolvedor. E aí eu vim para cá, beleza, Fexco, trabalhei como, desenvolvedor, trabalhei em projeto Android, trabalhei em projeto Java para, novamente área financeira, era, câmbio, era uma empresa de câmbio. E aí passei 2 anos lá e resolvi que estava na hora de voltar para a cidade grande, que voltar para Dublin, vim para Dublin aqui, que é a capital da Irlanda. Aí consegui um emprego em outra empresa financeira chamada Broadridge, é uma empresa americana. A gente trabalhava com, basicamente, a gente chama de collateral, se quando você pega um empréstimo, você tem que colocar algumas coisas como garantia. Uhum. E aí essas garantias podem ser num banco quando você tem muito, muito dinheiro, coisa que, como o Giovanni falou, né, quando ele estava conversando contigo, que depois que você passa de um patamar financeiro, você descobre que o banco te oferece algumas coisas O que jogo muda, é. imagináveis, né. Hã. E aí é meio que isso, assim, então se, por exemplo, você tem várias ações do Facebook, você pode colocar lá como garantia, pegar um empréstimo milionário e essas ações ficam ali como garantia. Você vai pagando com uma taxa pequena, mas o banco tem que monitorar como que tá aí o pé Uhum. dessas ações, estão abaixando ou diminuindo, e aí ele pode te oferecer mais empréstimo ou pedir para você colocar mais garantia ali e tal. E era isso que eu fazia lá. Acho que dos lugares que eu trabalhei, era o negócio que eu menos me identificava, assim, porque eu sentia que o problema que eu resolvia não era um problema, assim, sabe. Pô, é um problema que eu tô resolvendo? Pra que que eu tô resolvendo um problema, sabe? Eu não acreditava, sacou? Mas, né, estava sendo pago e é isso, né, tipo, é aquele dilema, né, você trabalharia numa fábrica de cigarro? Ah, não sei, Hã. se fosse o Fábrica único de emprego que eu arma. tivesse, É. né, se sei lá, dependendo, eu sei que é difícil, é quase filosófico, né, mas, Sim. se é a única coisa que você tem que vai te garantir o seu sustento, né, enfim. Exatamente. Se a gente tem que pagar a conta, né, tem como. É, mas é delicado, assim, mas aí eventualmente eu decidi que e aí, enfim, não.
no meio da Broadridge foi aonde eu já estava sênior há um tempo, e aí há muito tempo, na verdade. E aí eu tinha um gerente lá que, quando ele me perguntou o que que eu iria fazer da minha carreira, pra gente prospectar o futuro, eu falei: "Não, eu quero tentar a parte de gerenciamento, porque eu quero ser um gerente que eu não tive em muitos momentos da minha carreira". Legal. E aí foi aí que ele falou: "Beleza, próxima oportunidade, vai ser sua". Só que aí o que que aconteceu? Ele saiu da empresa. Ah, aí E foi ele falou embora assim junto. não, aí ele saiu da empresa e falou: "Ó, seguinte, eu tô saindo, mas eu quero te colocar no meu lugar. Você topa o desafio?" Aí eu falei: "Pô, topo". Pô, da E aí hora, eu hein? eu eu virei team lead, né, ele era, diretor lá, Aham. e aí virou eu team lead de um pedaço e outra pessoa team lead de outro pedaço, e a gente virou, tipo assim, eu virei team lead com um salário de desenvolvedor e, enfim, todas as responsabilidades de desenvolvedor no começo ali. E tive que batalhar para entender o que que era um team lead, que eu Uhum. não era tech lead, eu era team lead, então eu não tinha que ficar revisando PR, eu tinha que cuidar realmente do prospecção de roadmap de projeto, Uhum. de o que que tinha que ser feito, das pessoas, da gestão de pessoas em geral. Mas, eu decidi que eu queria sair, porque eu fiquei 2 anos ali como team lead, que foi o que me fez mais ficar ali mais 2 anos, é porque eu consegui essa oportunidade da minha carreira, e eu via que no mercado, para eu conseguir uma oportunidade de manager, né, engineering manager ou líder, em outras empresas, todas aqui, pelo menos no mercado, pediam pelo menos 2 anos de experiência. Sim. Aí eu falei: "Vou fazer esses 2 anos de experiência, já estou aqui", e aí eu começo a aplicar. E aí foi quando, eu apliquei, consegui uma oportunidade na empresa que eu estou hoje, chama Workday, uma oportunidade aonde eu que no tipo de negócio que eu queria também, na parte de domínio de problema, que são sistemas distribuídos, sistemas de alta performance, críticos, e estou aí até hoje, trabalhando com sistemas distribuídos, isso de 2022 até agora, na empresa que eu estou. E é muito aprendizado, assim, eu acho que era o ponto que eu queria chegar, na minha carreira, há um bom tempo, assim, desde acho que pelo menos desde que eu saí do Brasil, eu tô no ponto onde eu queria chegar na minha carreira, e estamos aprendendo a cada dia, né, porque essa vida de gestão não é fácil, assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, assim. Então, mas é bom demais, assim, você ter um pouco da oportunidade de impactar, no que a gente acredita positivamente na vida de outras pessoas que passam mais tempo ali trabalhando com você do que até com a família delas. Com certeza. E aí tô aí. E em paralelo, fazendo esses conteúdos aí na internet, tentando trabalhar com open source, tentar devolver um pouquinho de tudo isso que eu aprendi aí nesses 16 anos, para poder, fomentar aí, né, a galera que está na internet começando, ou também, há muito tempo, mas tentar criar uma comunidade um pouco mais, eu diria que amigável e colaborativa, né, aonde eu assim, como que a gente está fazendo aqui, bater um Uhum. papo, colaborar um com o conteúdo que o outro tá fazendo, porque afinal de contas, né, se for para ficar sozinho eu faço outra coisa, não vou ficar, tentando me esforçar aí para criar conteúdo, né. É isso. Cara, e essa ida pra Irlanda, ela já foi com família, assim? Você já tinha família, tipo filho, Hum. esposa, e foi Não, todo eu mundo? tinha Como foi? não, eu casei em 2014 e aí eu vim em 2017. Não tinha filho ainda, tinha só um cachorro. E aí eu vim em julho, e a nossa ideia era assim, minha esposa é funcionária pública lá no Brasil, tá de licença até hoje, não remunerada, mas, a ideia era eu vim, a gente passou uns 3 meses eu aqui para ver como é que era, para poder adaptar, conseguir, um lugar para morar, né, e tudo mais. E aí quando foi em novembro ela veio, e aí a gente construiu a família aqui, né. Agora 2 crianças, um cachorro e somando. Que da hora, que da hora. Cara, parabéns aí pela trajetória, mano. Muito, muito da hora ver isso. E eu ia começar já perguntando assim, pra gente entrar, porque, pô, achei da hora que você tem formação em ciência da computação, é isso. É, E aí, isso. como que você vê, assim, é uma pergunta mais polêmica mesmo, porque a gente sempre vê essas tretas, né, na internet, Uhum. mas como que você vê como que a graduação te ajudou nesses desafios que você encarou? Tipo, mesmo você já sabendo programar ali a partir dos 12 anos, né, brincando com algumas coisas Uhum. e se desenvolvendo, o que que a graduação te
te entregou, né, ou que te possibilitou que talvez só naquela jornada ali mais Sim, autodidata, vamos colocar. Eu não gosto muito dessa palavra, mas acho que é melhor que eu consigo sim, sim. trazer. É, como que você vê assim Eu diria o aquela papel? jornada de educação não formal, né. É boa, excelente. É. Assim, eu sou uma pessoa que, assim, eu fiz universidade particular, né, eu fiz, Uniceub, lá em Brasília. Eu sinto algumas, assim, não só em relação a ter ou não ter faculdade, mas eu gostaria de ter feito o UNB. Eu acho que, a Universidade de Brasília, né, a UNB, ela tinha um currículo que era muito mais, fundamental para a carreira do que o Uniceub. A UNB ensinava muito mais sobre estrutura de dados, sobre conceitos de computação, que te dão uma base para você ser um profissional, competente, assim. Enquanto o Uniceub te formava para o mercado, o que não é ruim, tá. São 2 perfis diferentes, assim. Uhum, O que eu aprendi na faculdade, que eu acho que me ajudou muito, assim, seria os processos. Eu aprendi, por mais que hoje em dia você não veja muito, mas eu aprendi o que que é o RUP, eu aprendi o que que é como modelar um banco de dados, de forma, assim, da forma com que a literatura prega. uhum, Aprendi o ML, coisas que, apesar de você não usar no dia a dia, é uma ferramenta que está ali no seu repertório. Tive contato com um monte de gente que tinha o mesmo interesse do que eu. Então, por exemplo, o meu estágio, eu só consegui porque eu conheci um cara na minha sala da faculdade que estava lá, né, o irmão dele estava abrindo essa empresa. perfeito. Eh eu acho que você é forçado a você aprender algumas coisas que talvez não sejam interessantes para você naquele momento, mas que depois vão ser interessantes. Por exemplo, eu reprovei em estrutura de dados, 2 vezes na matéria de estrutura de dados. Eu achava que era inútil. Por quê? Porque eu já trabalhava quando eu estava aprendendo estrutura de dados. Para quem não sabe, o que ensinava em estrutura de dados é como construir uma fila, como construir uma pilha, fazer uma ordenação usando diversos algoritmos. E eu achava inútil, porque eu vinha lá no meu Java, na minha lista ponto .sort, e fazia o Pronto. sort. Mas chegou um ponto na minha carreira que eu vi que aquilo era importante, e eu não dei atenção. Eu passei, de qualquer jeito lá na matéria, na terceira vez que eu fiz, chorando para o professor, falando que eu tinha que trabalhar até tarde, enfim, do jeito que não se deveria passar numa matéria. E depois eu senti na pele. Por quê? Porque eu tive que estudar tudo isso por conta própria, porque eu estava estagnado ali na minha carreira, porque eu precisava aprender isso. Se eu Uhum. quisesse construir uma aplicação performática e mais resiliente, enfim. Então eu acho que, assim, mas no que me ajudou? Eu sabia aonde recorrer, porque eu tinha a literatura que eu aprendi na faculdade, eu tinha mais ou menos ali, uma base, né, por mais que eu não tenha aprendido exatamente, eu tinha uma base. Isso quer dizer que eu não teria aprendido por conta própria? Não, de jeito nenhum, assim. Eu acho que hoje em dia existe muito conteúdo aí, até aberto, onde a pessoa consegue aprender, mas é muito mais difícil você conseguir, encaixar de forma cronológica o que estudar, sacou? Perfeito. Apesar de ter vários, roadmaps aí, né, trilhas de estudo, tem o roadmap.sh, tem a trilha.info que eu fiz lá, eh, aquilo ali é uma sugestão, mas o quanto que aquilo ali realmente a pessoa, eu acho que tem que ser um perfil tão, singular de pessoa, que Disciplinar pra consegue cacete, realmente, né? seguir aquilo ali e fazer exercício e conseguir correr atrás de ver, quem é que tá, sabe. E quando você tem uma aula formal, espera-se que a pessoa que está te instruindo ali, tem ali a habilidade de conseguir te entregar de uma forma um pouco mais simples. E a conta gota, né, na forma com Sim. que você vai precisando, ele vai te entregando. Então, assim, eh, o que eu digo para quem me pergunta, eu recebo muita mensagem de gente perguntando se deveria fazer, faculdade, enfim. Eu falo: "Se você pode, se você tem oportunidade, se você, não é uma coisa que vai, atrasar a vida ou vai te dar uma dívida financeira aí que você não vai conseguir se recuperar e tudo mais, faça, sabe. Você tem seu Uhum. pai que pode pagar, se você já tem um emprego, está tentando migrar de carreira, mas você pode pagar, eu diria para fazer. Mas agora, se a pessoa que está ali, né, contando a moeda todo dia, não pode pagar nenhum curso aí de alguém, pô, tem material, assim, é mais difícil, lógico, é mais difícil, você vai apanhar muito mais, vai ter muita gente na sua frente, na Uhum. carreira, mas
assim, é um caminho. Sim. Pelo menos vai quebrar a pedra mais devagar, mas você vai chegar lá, sacou? E eu vejo, se eu pudesse contribuir, né? Eu vejo que, assim, além de passar na disciplina, né? O objetivo em si, muitas vezes, né? O retorno que a gente tem não é necessariamente o mérito de ter passado na disciplina, mas de ter passado pelo processo, sabe? Tipo, você Isso. passar pelas coisas difíceis, né? Eu acredito que. Eu não sei, eu tenho. Aí eu já tô filosofando um pouco, mas, tipo assim, eu acho que tem algumas coisas que tem o tempo certo pra gente fazer. E talvez no começo Aham. da carreira seja o lugar mais certo pra gente tomar no cu, assim, sabe? Tipo, É. passar por uma parada difícil pra gente aprender Até com porque você isso. ainda não tem muita responsabilidade também, assim, se assim, no Exato. Brasil que você tem essa tradição aí de você tem que sair do ensino médio e entrar numa faculdade, com uma pressão social, eh, você não tem muita responsabilidade, via de regra, você Uhum. não tem muita responsabilidade, você não tem uma família para sustentar ainda, talvez, enfim, você tem mais tempo ali, né, você não tem que, Exato. fazer um malabares com o resto das suas coisas da vida. Então, assim, né, seria uma oportunidade. Mas conheço pessoas aí que fizeram a transição de carreira mais velhos. Na empresa passada mesmo que eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, ela era enfermeira na África do Sul, e ela trabalhou como enfermeira, eu acho que até uns 35 anos, 40 anos da vida dela, e resolveu que queria ser desenvolvedora. Que da Começou a hora. estudar por conta própria, e é uma das melhores desenvolvedoras que eu já vi na minha vida, assim, ela era muito boa, ela é muito boa, ela ainda tá na mesma empresa lá, e ela é muito boa e ela deu conta, assim, hoje em dia ela com 50 anos, ela tá tipo grandíssima na carreira dela, assim, não quer mais evoluir, porque para ela tá num ponto estável da carreira dela e pronto. Uhum. Mas é possível, entendeu? Só que isso quer dizer que, vai ser um caminho fácil? Não, de jeito nenhum, assim. Ah, da hora. E, cara, aí voltando um pouco mais pra parte tech e tal, carreira, assim, pô, eu fiquei pensando, você passou por todos os níveis, né? Tipo, desde estagiário, júnior, pleno, Uhum. sênior, e aí chegou na posição de gestão. É, você falou um pouco, né, de algumas motivações, mas, tipo, tem alguma dica que você daria pra galera no sentido de refletir sobre a própria carreira? No sentido de, cara, já é algo que você deveria planejar desde quando você é estagiário, ou não? Cara, deixa a vida te levar e que as coisas vão Olha, acontecendo naturalmente. Como que você vê isso e que dica que você daria eu acho pra que, galera? assim, eu já quis muita coisa na minha carreira, assim. Quando eu comecei, logo que eu comecei, eu queria ser gerente de projeto. Inclusive, quando eu terminei a faculdade, eu fiz uma pós em gerência de projetos, só que não entreguei o TCC, ou seja, eu fiz todas as matérias, o mais difícil eu fiz, o TCC eu não entreguei. Mas enfim, eu queria, gerência de projetos. Mudei já de ideia, já queria trabalhar com vendas, já quis trabalhar com, DevOps, como eu falei aí mais cedo, já voltei a querer ser manager. Então, assim, vários momentos mudou o meu foco. Mas o que que eu fiz todas as vezes, até para vir para o exterior, o que que para mim você tem que fazer? Você tem que dar o primeiro passo. Se você acha que você, beleza, eu quero ser, eu trabalho como desenvolvedor, eu quero ser DevOps, sei lá, que seria uma transição talvez um pouco menos agressiva, assim. Dá o primeiro passo. O que que precisa? O que que um DevOps precisa saber? Ah, tem que saber bastante fundamento de Linux, de sistema operacional. Beleza. Isso não quer dizer que você vai do dia para noite mudar, mas você vai dar o primeiro passo, vai começar a estudar um pouquinho, vai fazer um projetinho, vai aprender mais sobre Docker, mais sobre Kubernetes, como que funciona o Terraform. Então você vai um pouquinho expandindo um pouquinho o seu horizonte e vai experimentando um pouquinho daquela nova daquele novo conhecimento ali, porque pode ser que você fala: "Não, quer saber? Eu não gosto muito disso não". Por exemplo, eu não gosto muito da parte de infraestrutura, apesar de hoje em dia eu me considerar que eu entendo razoavelmente de Docker, Kubernetes eu não manjo quase nada, Terraform mais ou menos, mas é uma coisa que eu não me dá prazer em fazer, Aham. então não é uma coisa quando eu quase fui lá para aquela vaga de DevOps e não aconteceu, depois eu pensei, né: "Putz, ainda bem, velho, que eu podia ter feito um movimento muito errado para mim, na minha carreira". Aham. Mas é isso que eu ia fazendo, assim. Então, por exemplo, quando eu quis migrar para a parte de gestão, eu comecei a dar uma olhada, beleza, ver vídeo, ver talk, né, de gente falando, engineering manager falando, o que que eles fazem no dia a dia, como que é o processo, assistir entrevista de engineering manager de emprego, para saber exatamente, beleza,
o que tá me esperando na frente? Perfeito. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero essa responsabilidade? Ou será que eu quero continuar com as responsabilidades que eu tenho, que eu sou feliz, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, dar o primeiro passo, assim, Uhum, não tornar isso um evento muito grande que vai acabar inatingível, porque se você tentar pensar como um inteiro, aquele novo momento da sua carreira como uma unidade inteira, indivisível, você não vai conseguir chegar lá, assim. Ou vai ser muito mais difícil, porque imagina, você vai ter que construir uma base de conhecimento, soft skills, tudo diferente, hard skills, tudo diferente, uhum, para conseguir migrar para uma coisa que talvez nem seja o que você quer. sim. Então é tipo, quebra aquilo, transforma aquilo num pedaços menores que você pode ir conquistando, e a partir dali você é mais fácil de você dar o rollback ali, né, de você voltar atrás se você não estiver satisfeito com aquele movimento que você está pensando fazer, e aí você pode, né, sempre estar ali mudando. Mas eu nunca me programei, com um prazo tão longo. Eu Aham, acho que, assim, para mim, me programar 5 anos para frente é o suficiente, assim. perfeito. Eh, lo porque, né, a gente nunca sabe, a vida muda muito. Em É, 2014, total. quando eu casei, eu não imaginava que eu ia estar morando na Irlanda 3 anos depois, Uhum. imagina. Não, cara, concordo plenamente, cara. Eu acho que assim, é muito relação de autoconhecimento. E pra gente ganhar autoconhecimento, a gente tem que experimentar as coisas, né? Então esse primeiro passo, pra mim, que você comentou, é realmente essencial, né? E às vezes esse primeiro passo pode ser algo que já vai agregar no seu trabalho atual. E aí você já É, descobre que você talvez não queira uma migração, você queira se aperfeiçoar no seu exatamente, trabalho atual pra ganhar autonomia, pra ganhar, né, um mérito, talvez, né, evoluindo na carreira exatamente. dentro do trabalho atual. Cara, é sensacional. Mano, e aí me conta um pouco assim sobre quando rolou essa migração que você falou, não, agora eu sou team lead. É, que desafio assim que você fala, caracas, Cara, velho. eu acho E- que pra mim o principal desafio, assim, foi como metrificar a minha performance. Como que eu sei que eu tô entregando? Como que eu sei que eu tô performando bem? Porque assim, você não tem mais um pedaço, porque quando você é engenheiro de software ali, dev, é muito assim, é ok de metrificar o que você está fazendo. Você tem uma task, você codifica a task, Uhum. entregou, fez o deploy, não tem bug, ou tem pouco bug, ou você corrige os bugs, pronto, você sabe que você está performando bem, você está conseguindo interagir com o time, uma pessoa que tem uma dependência de você está conseguindo desbloquear, está conseguindo mentorar alguém tecnicamente, e etc. Agora, como gestão, é, quando você está pensando na parte de entregáveis, né, quando você está pensando sobre qual é o escopo para aquele trimestre, para aquele próximo ano, beleza, você consegue ter um pouquinho ali da métrica, porque você sabe que você tem também um entregável, mesmo que seja mais macro ali, né, com uma grande funcionalidade, uma grande iniciativa, você consegue saber se você está entregando, se está atrasando, enfim. Mas quando você está principalmente lidando com gestão de pessoas, gestão de conflitos e tudo mais, como que você sabe, assim, eu apanhei para conseguir entender como que eu sei que tá ok, que Uhum. aquela pessoa ali não tá, guardando, uma mágoa, ou que não tem um conflito que eu não estou enxergando no time, ou que tem um movimento que eu talvez esteja atrasando alguém na carreira dele e tudo mais. E aí foi assim, foi bem difícil, assim, eu acho que é um exercício mental até hoje, assim, de você entender que você assim, eu até tive um treinamento quarta-feira sobre isso, segurança psicológica, né. Como que você, consegue ter a certeza de que seu time tem a segurança, pra falar o que que realmente está acontecendo para você, e a partir daí você tem a tranquilidade de falar: "Beleza, se ninguém tá me falando que tá ruim, quer dizer que tá bom. Porque Exato, ninguém precisa ficar elogiando que tá tudo bem o tempo todo. Quando você tá exato, satisfeito, você não fala, né, você só fala quando você tá insatisfeito. Se você sentir que você tem um espaço pra falar. com certeza. E aí eu acho que eu tive que construir na minha cabeça que eu tinha a experiência suficiente pra o meu time ter essa abertura pra eu saber se tá tudo bem. Eu começar a ter mais processos de como garantir que a pessoa tá se desenvolvendo, que eu tô fazendo, check-in periódico o suficiente para saber que aquela pessoa está almejando algum futuro, que ela está tendo o espaço necessário, que ela está satisfeita com o estilo de tarefa que ela está fazendo. Porque assim, pessoa é muito complexo, né? Não tem como você lidar com uma pessoa
todas as pessoas da mesma forma. Então, assim, é um pouco sobre aquela você tem que assim, eu tive que aprender a relaxar, assim, sacou? Aham. Eu acho que quando na gestão você tem que confiar por isso que eu não acredito em engineering manager de 2 anos, né. O sênior de 2 anos tem a polêmica, mas engineering manager de 2 anos, se for a primeira experiência profissional daquela pessoa, eu acho que é muito difícil, porque você tem que ter passado por muita coisa, para Sim. ter visto muita coisa. Lidar com pessoa requer experiência na prática ali. Uhum. Não é assim, não é só lendo livro que você vai aprender a lidar com alguém, sacou? Sim. Tipo, a gente tem que apanhar muito, tem que ter, assim, eu já tive, pessoas que eu sei que eu não fiz, o que eu deveria ter feito, gerou um ressentimento, e assim acontece no nosso relacionamento, na nossa família, acontece no trabalho. Pessoa é pessoa o tempo todo. Então é um pouco isso, sacou? Eu acho que tu tem que tive que relaxar, assim, falar: "Não, eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho e tenho que me aperfeiçoar a cada dia", assim. Perfeito. Eu acho que é o mais difícil dessa transição. E todo dia pensar, a ação que eu faço aqui reflete na casa da pessoa. Imagina, se eu dou um Total. feedback negativo da forma errada para alguém no trabalho, essa pessoa tem uma família, essa pessoa tem a vida dela, ela pode passar o final de semana, matutando aquilo ali do jeito errado. Então, pô, é uma responsabilidade grande que a gente tem na vida das pessoas, e Total. não só no trabalho. Acho que é um erro uma pessoa que tem cargo de gestão pensar assim: "Não, trabalho é trabalho, tem que fazer isso do jeito que é, e não existe, a pessoa tem que saber separar trabalho de vida pessoal". Não, porque, pô, você trabalha para ter a sua vida pessoal, né. É. Assim, se você não precisasse se você pudesse ter sua vida pessoal e não precisar trabalhar, duvido que metade da população trabalharia, né. Não, Então, exato. assim, o que você faz impacta na vida das pessoas, e isso que as pessoas têm que ter essa consciência, assim. Ah, total. Pra mim também acho que envolve muito isso. Tipo, uma coisa que me fez muito querer voltar pra parte técnica até essa migração de carreira foi ter mais entregas individuais. Que acho que é um pouco disso que você Uhum, trouxe, né? Tipo, quando a gente passa para o nível de gestão, as nossas entregas muitas vezes não são as nossas entregas, é a entrega que o time está fazendo, né? Como que o time isso. está performando. E aí é muito difícil mensurar esse efeito que o gestor está fazendo para que o time continue produzindo, que tenha um bem-estar e etc, né? Então, muito foda, cara. E que dica É. que você. Você já deu uma dica, né? Eu acho que é essa parada do Tech Lead ou do Engineering Manager de 2 anos. Mas que dica que você daria, além de relaxar, para quem está querendo ir para a área de gestão ou que pensa sobre a área de gestão? Eu diria que pode parecer clichê, assim, mas, buscar aperfeiçoar as soft skills mesmo. Porque assim, quando a gente tem nossa cabeça de engenheiro, de desenvolvedor, a gente o hard skill, maioria das vezes é suficiente até certo nível, assim. E se você não, e isso não é só para quem quer ser tech lead, tá? Se você quer ser um bom desenvolvedor, uma boa pessoa desenvolvedora, você tem que ter soft skills, porque você programar não é lidar com o computador, 24 horas por dia, assim. Então, saber que você tem que aprender a gerenciar, por exemplo, se você quer ir para a área de gestão, você está trabalhando no time, você vê que tem um conflito lá, igual o áudio lá. Você é desenvolvedor sênior, não tem que te ensinar nada não, sabe aquele da dele lá, da treta. Se você vê que seu time está naquele ponto ali, o que que você, por mais que você não seja gestor daquele time, não é sua responsabilidade, o que que você pode fazer para melhorar aquele clima ali, aquele ambiente? Então, é você exercitar essas habilidades aí, interpessoais e tudo mais, mesmo que não seja sua responsabilidade. Pode parecer que é assim: "Pô, mas eu vou estar fazendo o papel do meu gerente". Não, você não vai estar, você vai estar, fazendo, primeiro, o seu dia a dia ser melhor, porque, pô, ninguém aguenta trabalhar num ambiente ruim, e você vai estar melhorando uma habilidade sua, né. Então também, sei lá, se voluntariar mais a fazer apresentações de negócio, entender bem como que funciona o negócio que você está resolvendo, de forma não técnica, né. Uhum. Então, assim, por exemplo, eu vou citar um exemplo, da onde eu trabalho. A gente é uma plataforma de integração, é o maior sistema de RH e finanças, do mundo aí. A gente é quem mais atende todas as empresas, a gente atende provavelmente a maioria das empresas grandes aí. Vocês que vão matar a Guppy?
pra gente matar a Guppy? Pois é, né? Se entrar no Brasil, a gente mata. Se entrar no Brasil, a gente mata. E aí, o que que acontece? Essa plataforma de integração possibilita com que você tenha a base inteira de dados da sua empresa na nossa aplicação. Ou seja, todas as finanças, conta, os funcionários, etc. Agora, você pensa um hospital que faz cirurgia todos os dias e tem que faturar essas Nossa. cirurgias. Quando ele clica lá para fazer a cirurgia, essa integração vai passar pelo nosso sistema, porque a gente cuida das finanças da empresa. Se a minha plataforma não estiver funcionando corretamente e falhar essa integração para rodar, o hospital não vai fazer a cirurgia, ele vai cancelar a cirurgia porque ele não consegue faturar a cirurgia. Aí você imagina, você é desenvolvedor de uma empresa de RH e finanças, você acha que o que você está fazendo é só uma integração entre dois sistemas, mas não, você está impactando na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, o desenvolvedor que tem ali a consciência do ambiente em que ele está, que ele sabe o negócio que ele está lidando, o impacto, isso já é assim um degrau a mais que ele está para ele poder buscar um cargo de mais influência, que pode ser um cargo de gestão, pode ser um cargo de arquitetura, enfim, um cargo onde ele tem ali mais influência na decisão nas decisões que são tomadas na empresa, né? E não só falar assim, tudo bem, eu tenho que só fazer uma query aqui, uma API que responde em tantos milissegundos e é isso. Não, você tem que entender o negócio que você tá resolvendo, entendeu? E eu acho que é isso que é muito difícil você achar, por isso que é muito difícil em profissionais, e é por isso que é muito difícil você achar bons profissionais para gestão, para arquitetura, para design de soluções, porque as pessoas talvez não pensem nisso. Ela pensa, o que é uma aplicação performática? Mas Uhum, performática para o quê? Qual que é o problema que você tá perfeito. resolvendo, entendeu? Cara, perfeito. Eu até acho legal a gente separar, né, o que que é liderança e o que que é gestão, né? Porque acho que são duas coisas um pouco diferentes que a gente vê que é comum a gente misturar isso, né? E acho que a sua fala vem muito nessa linha de que, tipo, acho que falta bons líderes, né? Antes de gestores, acho que faltam bons líderes, porque a liderança, ela não precisa ser uma liderança formal, né? Ela pode ser uma Isso. liderança local, uma liderança ali específica, dentro de um contexto específico, no momento específico também, né? Exatamente, Um pouco disso que você tá exatamente. fazendo. E aí acho que o melhor caminho da gente ir pra gestão é passar pela liderança, né? Você ser Exato. reconhecido como líder entre os seus pares, entre o Isso. seu contexto. Acho que isso facilita Isso se muito. se o seu gestor sabe, fala assim, ele tem um time de 5 pessoas. Se quando ele precisa de alguma coisa que para alguma coisa ser resolvida, se esse gestor procura você, você já está no caminho certo. Uhum. Significa que daquelas 5 pessoas, ele acredita que você é quem vai conseguir puxar aquilo ali, da melhor forma possível. Então já é o caminho certo, assim, porque já é essa um pouco esse comportamento, de liderança, né. E não necessariamente porque você é a melhor pessoa técnica, mas é porque Isso, você talvez seja a pessoa que resolva, tá ligado? Tipo, exatamente, é- é exatamente. muito, muito da hora, muito da hora. Cara, enfim, quer trazer mais alguma coisa? Eu queria puxar algumas perguntas do chat aí, ver se o Eu vi, chat eu vi tem uma, alguma. eu vi uma do chat aí que eu posso responder, que perguntaram aqui se o gestor tem que ter conhecimento técnico ou não é tão necessário assim. Eu acho que é bom ter, não a fundo. Por exemplo, o meu time programa em Scala e eu não sei programar em Scala. Nunca programei em Scala, nunca botei nenhum Hello World de Scala para rodar. Mas o conhecimento que eu tenho? Primeiro, eu passei aí 13 anos, talvez, da minha carreira, 12 anos da minha carreira programando. Então eu sei as dores de ser um desenvolvedor, eu sei quais são o que envolve, né, trazer uma solução para produção usando o chapéu de desenvolvedor. Outra coisa, eu tenho a noção da arquitetura do que eu tô entregando, do projeto que eu tô entregando. Então eu sei qual que é o fluxo da minha plataforma, né, do sistema distribuído que a gente está ali inserido no contexto. Eu sei que tem um Kafka ali no meio, que a gente não pode passar ali, que o nosso SLO, né, que seria ali, as métricas que a gente tem, de limitação de operação do nosso negócio, eu sei que não pode exceder daquilo, eu sei que está excedendo, pode ser isso. Então, assim, eu acho que o gestor tem que ter o conhecimento necessário para ele conseguir ter uma conversa aonde o engenheiro não fique ali num nível diferente e vocês não se entendam, entendeu? Perfeito. Porque você pode ter engenheiros no seu time que são totalmente excelentes e você confia cegamente neles, pode.
mas vai chegar um momento em que você, como gestor, você vai ter que conversar com pessoas que são de liderança sênior, de VP, CTO, e você tem que conseguir saber traduzir para a linguagem, porque o engenheiro dificilmente vai conseguir traduzir para uma linguagem de negócio. E você ali como gestor mid-level, né, onde eu estou ali, eu sou gerente de um time que entrega. Então, eu tenho que conseguir fazer essa tradução e Uhum. saber exatamente do que eu estou falando, né? Ah, perfeito, cara. Não é dominar a tecnologia, né? Mas Não, saber conversar sobre, saber. E é diferente, eu acho que o que é um product manager do que é um engineer manager, né? Tipo, essas exatamente. coisas são diferentes. Talvez, e hoje eu já vejo até PM serem cobrados de conhecer mais da parte técnica também, Sim. né? Então eu acho que é Por bem exemplo, importante. aonde eu, né, na plataforma que eu trabalho, é totalmente back-end, sistemas distribuídos. O PM, né, o Project Manager, ou Product Manager, ele tem que saber muito sobre coisas técnicas, porque as nossas demandas são puramente técnicas, né? Então, ele tem que ser um cara que sabe do que ele está falando. Ele sabe o que que é um Kafka, ele sabe o que que envolve Kafka, ele sabe o que que envolve um proxy, o que que é um API Gateway, quais são as melhores formas. Então, assim, ele tem que saber para poder entender e saber qual que é a melhor forma de lidar com isso, né? Ah, sensacional, cara. Cara, muito da hora. E essa, assim, parênteses, né? E essa movimentação de alguns devs e até pessoal mais sênior mesmo, indo pra área de produto. Como é que você vê esse movimento? Eu acho que, assim, é mais uma área. Eu acho que acho que é perfil, né? Assim, eu não me vejo como um cara de produto. Uhum. Eu acho que porque para mim o produto tá mais perto de um, assim, eu vou falar uma coisa, talvez seja um absurdo o que eu vou falar aqui, Manda ver. mas você pode ter um engineering manager, você pode ter um product manager, e pensa num project manager aqui, um gerente de projeto no meio ali, e os dois meio que compartilham muitas vezes das tarefas de um project manager. Então, para mim, o PM faz tudo que é pior, tudo que o Project Manager faz que eu não gostaria de fazer, entendeu? Que seria ele conversar muito com outros stakeholders, tentar buscar, tentar gerenciar conflito de demanda e saber o que é melhor entregar agora ou não. Eu não gosto muito disso, assim, dessa parte. Por isso que eu fui para a parte de Engineering Manager, porque eu continuo tendo a parte de engenharia ali no sangue e com a parte de gestão, né? Da hora. Mas eu acho que é questão de perfil, assim, eu acho que, tem pessoas que são muito boas em ter aquela visão do que pode ser entregue, quebrar, os pedaços das próximas entregas, saber o que vai ser melhor, e são boas de, sei lá, por exemplo, tem muita gente que trabalha em agência, que é do atendimento ali da agência, então a Aham. pessoa sabe lidar, sabe como extrair o que a pessoa quer, sem ela falar o que ela quer. Então eu acho que Perfeito. é um perfil tão específico que a pessoa tem que ter que, assim, eu não tenho. Mas eu acho que é uma boa oportunidade para quem tem e quer sair um pouquinho ali da área técnica, de seguir, assim. Cara, e aí, ainda um pouco nessa interface com o time de produto, como que é hoje aí onde você trabalha? Tipo, você trabalha com PM, tem uma esteira de produto, assim, que vocês trabalham? Qual que é a sua participação dentro dessa esteira de entrega? Se eu estiver falando merda Então, também, fala, não tem, é a próxima. não, eu acho que assim, como a gente trabalha em time de plataforma, né, eu diria que 70, vou chutando, tirei, né, esse número aqui, não sei da onde. Mas eu diria que 70% do que a gente faz são coisas que vêm alimentadas do próprio time de desenvolvimento, porque é melhoria técnica, é melhoria de performance, melhoria de resiliência, de escalabilidade. O meu time é o time de escalabilidade da plataforma. Então, assim, nossas demandas são puramente baseadas em números que vêm de um Grafana, de uma ferramenta de observabilidade, e a gente tem que melhorar cada vez mais, escalar melhor, ser mais elástico, com menos custo. Então, assim, é muito bem Um escopo bem. estabelecido, o escopo é É. bem estabelecido o que a gente tem que fazer, assim. Então, assim, porém, uma outra parte do que a gente faz é o API Gateway de toda essa plataforma. Então a gente tem que também fazer parte ali de tudo que entra, os fluxos que vão para outros serviços e tudo, a gente tem que entender da parte do negócio ali, já se precaver, por exemplo, se antigamente era uma chamada, vou falar coisa aqui que nada a ver, porque eu não vou falar exatamente o que a gente está fazendo lá, mas se, por exemplo, era uma chamada SOAP e agora tem que, o cliente quer que seja uma chamada REST, a Uhum. gente tem que saber por quê, tem que saber os contratos e tudo mais.
Então, assim, sempre é um planejamento anual, né? Por exemplo, agora a gente está no terceiro trimestre para a gente lá financeiro do ano. Então a gente já está pensando qual que vai ser o próximo ano fiscal, o que, que a gente vai entregar, tudo que tem que ser entregue. Então, assim, é um planejamento um pouco longo, por ser um time de plataforma, por ser entregáveis são geralmente maiores. A gente não está simplesmente colocando um novo CRUD, não minimizando um CRUD numa tela, mas, tipo, não entregável rápido. A gente, por exemplo, a gente não usa Scrum, a gente usa Kanban, porque a Aham, gente não vê sentido em entregável de 2 semanas, assim, tipo, não perfeito. vê. Apesar da gente fazer release, sei lá, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Entendi. A gente não vê um entregável, pensando na parte de negócio. Eu não tô entregando um valor mesmo, a cada 2 semanas. Eu tô entregando pequenos pedacinhos ali, que no final do trimestre vão realmente gerar um grande valor. Uhum. Mas, não como a gente consegue pensar no Scrum. O Scrum não é aquela one size fits all, né, tipo uma coisa Total. cabe em todos os lugares, assim. Cara, eu acho sensacional porque a gente tem que entender, né, como que cada time vai trabalhar, né? Não é um framework que vai chegar e vai simplesmente melhorar, né? Tipo, tem que entender, né, o que o time entrega pra entender como que você também ajusta o processo, né? Eu tô É. super de acordo. Cara, vou aqui pra mais uma pergunta que apareceu, que achei bem legal. Apareceu tanto no chat quanto no Slido. Aí a galera tá usando o Slido ali pra fazer as perguntas. Uhum. Acho que pode ajudar um pouquinho a gente. É o seguinte, o Matheus Marinho perguntou: Gostaria de saber do Flávio como que ele se vê suportando a comunidade em ensino gratuito ou com baixo custo em relação à arquitetura e design de soluções, ainda é bem carente no Brasil. Cara, essa é uma discussão que eu tava até tendo com o pessoal lá do Code Show. Acho que você conhece o Bruno Rocha também, ô Conheço, Flávio? conheço. E aí, assim, a gente tava pensando, cara, como é que a gente se desvincula, né, de ter o nosso conteúdo dentro do YouTube, dentro da Twitch, né, e ter que passar por esses gatekeepers, vamos colocar assim, né, Uhum. de conteúdo, e ter plataformas mais abertas ou plataformas Sim. próprias, né? Acho que talvez a discussão pode também girar em torno disso aqui Essa é com essa uma essa é uma pergunta. discussão essa é uma discussão é uma coisa, e isso atualmente é o que na minha parte de criação de conteúdo tá quebrando minha cabeça, assim. Eu estava conversando com o Jefferson, né, esses dias, eu mandei umas mensagens pra ele. Ele até me passou o vídeo, do cara que é o founder do Patreon. Ah, eu assisti esse vídeo. Que eu não sabia que ele era founder do Patreon, mas eu assisto. Ele tem 2 bandas, ele tem a Pomplamoose e ele tem a Scary Pockets. Que eu me amarro, eu assisto todos os vídeos, eu não fazia ideia que o cara era, tipo, simplesmente CEO do Patreon, assim. E a Ou seja, o motivação de cara criação do Patreon foi por conta das bandas foi por dele. conta da banda, pois é. E aí ele fala muito sobre isso, né? Sobre como que você vai tornar o seu público ali, as pessoas que você quer entregar o seu conteúdo, como você vai conseguir interagir melhor, entregar mais valor e tudo mais. E também conversei com isso sobre isso com o Fiasco também, não sei se você acompanha o canal do Fiasco. Não acompanho. Depois você olha lá, ele é bom, ele é um conteúdo bem descontraído, mas tem muita coisa técnica Eu lá acho e que eu tal. assisti o primeiro ou segundo vídeo dele, quando ele criou o É bem canal e legal, assim. bombou, assim. O cara é hacker de algoritmo, assim, do YouTube. Mas enfim, e aí ele também tem esses mesmos dilemas, assim, né, porque ele ensina muito sobre Java, né, sobre, os fundamentos de Java e tudo mais. Mas enfim, o que para mim, eu não consigo. Eu acho que o que você atingiu, eu falei isso já para você. O que você conseguiu atingir aqui na sua comunidade, de você ter uma comunidade muito, muito participativa, que realmente acredita no teu conteúdo e entende, qual que é o valor do conteúdo que você está entregando de forma gratuita, mas não quer dizer que você assim, você vive de luz, né? Então você precisa ter uma, precisa pagar suas contas. Como, por exemplo, você teve lá a vaquinha do computador, a parada foi absurda lá e tal. Inclusive, eu acho que o Daniel, o Daniel Infoslack é o cara que, para mim, ele reflete o que toda comunidade deveria ser, assim, sacou? Ele quando ele vê alguém que ele acredita, ele tipo vai e realmente faz parte ali do movimento. Mas eu acho que é muito difícil, assim, tipo, eu tô criando conteúdo desde sempre, assim, desde que eu comecei lá em 2008, minha jornada profissional. Eu tinha um blog, aonde eu colocava conteúdo sobre Java, era flaviojmendes.com. Tinha uma quantidade ok de acessos, sei lá, 100 acessos por dia, assim, que era um absurdo para mim naquela época de grande, assim. Eh, então, tipo, eu sempre quis fazer isso sem ganhar dinheiro, assim, sacou? Tipo, eu colocava lá os conteúdos que eu ia aprendendo, usava, minha forma de aprender eu vou resolver um problema
e vou aprender uma tecnologia nova, uma stack nova, enfim. E aí eu sempre documento e tento colocar open source e tal, para fomentar mesmo em português o conteúdo, porque é muito, muito escasso, assim, o conteúdo em português de tecnologia é muito escasso, e eu não acredito que o inglês deveria ser uma barreira de entrada Uhum. para a tecnologia no Brasil, porque a gente sabe que só sabe inglês, assim, as pessoas que realmente precisam ter um contato com uma carreira nova, que pode te dar uma liberdade financeira aí como a tecnologia, muitas vezes não vão ter o inglês, porque né, a gente sabe como funciona a educação. É isso. Mas isso eu sinto como um pouco uma responsabilidade social que eu Uhum. tenho, assim, de todos os anos que eu já aprendi, mas ao mesmo tempo conforme você vai aprimorando os projetos, você vai criando projetos novos, esses projetos têm um custo também. Então você não assim, eu não quero pagar necessariamente pelo só pagar para ensinar, entendeu? Ou pagar para ter um conteúdo lá grátis. Eu queria pelo menos que empatasse ou que realmente talvez isso pudesse virar minha profissão. Um dia eu largar tudo que eu faço e ter a coragem de fazer o que você fez aí, de viver da comunidade, assim. Mas é muito difícil. E você ficar refém Instagram, YouTube, Twitter, né, que tá afinado aí no Brasil e tal, mas é muito difícil, assim, porque olha, por exemplo, eu já acho que foi um absurdo o crescimento lá do Trilha Info no Instagram, Uhum. eu já acho que foi um absurdo, assim, o crescimento, sacou? Eu tenho eu nem sei se eu tenho print aqui, mas, eu tenho uns amigos que quando eu comecei a fazer, eu estava conversando com eles, e eu falei pra eles: "A minha meta é ter 5.000 seguidores até o fim do ano", assim, que eu já achava muito ousado, assim. E eu acho que agora ontem estava com 18.000, sei lá. Nossa. Eh, mas assim, e cresceu bastante, eu diria que cresceu até uns 16.000, só fazendo conteúdo técnico, mas quebrando expectativa. Eu pensei: "Eu não posso simplesmente sentar aqui na cadeira e falar, porque o Instagram não vai me entregar, não vai me entregar, as pessoas Total. não vão consumir". E aí foi por isso que eu fui lá para o meio do mato e comecei a gravar no meio do mato. Até vi um comentário ontem no TikTok lá de um cara que comentou no TikTok e falou: "Pô, que situação que tu se meteu". O cara comentou assim: "Que situação que você se meteu. Agora pra você gravar conteúdo, você tem que ir para o meio do mato todos os dias pra manter a consistência". E realmente é Exato. difícil, porque tem dia que tá chovendo, tipo ontem estava chovendo, já começou a ficar frio, aí tá tipo, tá complicado assim, mas, né, me comprometi a fazer isso, tô lá no mato. E aí, tipo, eu acho que Nem pra usar um esse chroma que é o key, negócio. né? Tipo, Nem é pra usar um real chroma life. key, né, cara. É em real life mesmo. Às vezes eu caio, às vezes eu enfio o sapato na poça de lama, é horrível. Mas aí quebrou a expectativa assim, eu consegui, de alguma forma, burlar ali a regra de que se você criar um conteúdo técnico, blend ali, né, tipo sem sal, você não vai conseguir crescer tão rápido, vai precisar de muito, 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 muito mais trabalho. E aí eu acredito que consegui burlar, mas, pô, será que eu precisaria, fazer isso? Será que só um conteúdo de qualidade, assim, o a essência do meu conteúdo sendo de qualidade, eu não poderia só entregar valor para as pessoas e as pessoas conseguirem ver que tem uma pessoa entregando valor, sacou? Eu preciso mesmo me virar, gastar mais esforço tentando saber como que eu vou engajar para atingir mais pessoa, ou eu poderia gastar todo esse esforço fazendo projeto, fazendo conteúdo de qualidade, assim. Uhum. Por exemplo, eu não posso fazer vídeo de mais de 1 minuto e meio no Instagram, É, porque não, senão o Instagram não entrega não para entrega. pessoas que não me seguem. Eu consigo postar lá com formato de post, mas só quem me segue vai ver. Quem não me segue não vai ver. E isso diminui muito o meu alcance. Isso me obriga a criar conteúdo falando sobre sistemas distribuídos em 1 minuto e meio, que é muito difícil. E eu gostaria de alguma forma de eu conseguir falar mais tempo, e eu não consigo achar. E aí eu tô, né, pensando, matutando. Esse é o meu maior problema aí, tentando, ler de volta aqui como que eu conseguiria, como que eu me vejo suportando. Eu tenho lá aquele do zero ao MVP, que é uma forma de ajudar as pessoas a criarem os projetos, como eu fiz lá os meus projetos. E o formato dele que eu faço é, quando eu tô escrevendo, eu cobro barato, sei lá, acho que agora tá 14,99, mas é um conteúdo único que não fica, eu não fico lançando novos e você tem que pagar de Uhum. novo, é uma vez e vai para sempre.
E depois de um tempo, aí depois que lança, fica mais um tempinho pago, e depois que 6 meses, 5 meses, fica grátis. Como estava até semana passada, estava grátis aí há 2 anos o conteúdo. Então, assim, e quem baixou grátis está continuando com acesso aí das atualizações e tudo mais. Eu fico tentando fazer uma forma de pelo menos, tipo, eu gerar um caixa ali que pode me ajudar a inovar em outra área, sacou? Aham. Cara, eu percebo que assim, se eu ficar uma semana sem falar da área de membros, ou se eu ficar sem falar dos subs da Twitch, meus números vão embora, Exato, assim. Porque a galera exatamente. esquece, tipo, às vezes, acho que uma coisa que pra mim, enquanto criador de conteúdo, foi difícil entender, eu fui meio resistente a entender isso, é que as pessoas não vivem o Tell Me Why, tá ligado? As pessoas Não, têm as suas próprias vidas, elas estão fazendo um exato. milhão de coisas no dia a dia delas. O Tell Me Why é uma fração minúscula disso, tá ligado? Exato. Às vezes Então, ela assiste 5 minutos por dia do que você faz, nem isso. exatamente, exatamente. Ou ela É. nem assiste, ela só quer apoiar, tá ligado? Ela quer ir lá É, apertar o botãozinho dela do sub e ela não vai lembrar que daqui a um mês o sub vai expirar e ela tem que clicar de novo, tá isso. ligado? Então, tipo, o trabalho que eu vejo assim nas redes sociais é muito mais voltado à divulgação, não só do conteúdo, mas de você, tá ligado? Do seu trabalho. Isso. E aí eu fico pensando também nisso, falo, cara, como é que eu faço pra engajar mais as pessoas, né? Como é que eu E faço pra... como você fazer isso de forma com que não pareça que tudo que você está fazendo é É só pra para isso. vender alguma coisa, sacou? Que eu Exatamente, acho que é a mano. maior dificuldade. E eu acho que isso é muito interessante para quem tá pensando aí, em criar conteúdo e tudo mais. Não que eu seja qualquer coisa especialista nisso, mas tem um material do Luigi, não sei se tu conhece, provavelmente tu Pra conhece. caralho. Aham. Luigi Verso. Ele tem lá o Formando Creators, que ele é lá no Hotmart, acho que ele Sim. cobra nove reais pra acessar. E, cara, é muito bom, porque é exatamente isso, assim, tipo, ele fala sobre, cara, assim, faz parte, você vender alguma coisa, ou você falar, assim, fazer um conteúdo exclusivo para membro e tal, pô, isso não é nada demais, assim, faz parte do trabalho que você tá tentando fazer, sacou? Uhum. Você tá criando, tipo, você tá gerando tanto valor ali e você não consegue fazer assim, as pessoas têm que entender que além do valor que você está gerando, tipo, você tem o seu valor, né. Então, assim, a pessoa pode te ajudar, pô, se isso não for nada demais. E as pessoas que não têm oportunidade de te ajudar, vão ter oportunidade de consumir o seu material, porque outras pessoas que têm oportunidade estão ali fazendo um pouco esse balanço, do apoio ali do teu conteúdo, né. É. Isso, é complicado. E esse negócio de viver é exatamente isso, assim, tipo, tem pessoas que conseguem atingir, eu acho, uma base de pessoas que assistem, que realmente vive o conteúdo delas, Sim. assim. Então, por exemplo, eu acho que, por exemplo, o Mano Deivin, eu acho que muita gente vive, o conteúdo dele, assim, talvez pelo que seja a proposta dele, mas, Uhum. piadas internas dele, a comunidade consegue ali, se alimenta daquilo, e o cara já sabe, as pessoas entram e realmente tem gente que assiste lá todos os dias, sabe da vida dele, sabe de tudo. Ou até outros criadores de outras bolhas aí. Mas, eu acho que principalmente quando você está fazendo conteúdo técnico, é muito difícil, porque o cara vai para consumir, o que você está falando, e não consumir você, sacou? Exato. E assim, é difícil você conseguir quebrar essa barreira, Uhum. tipo, quebrar a quarta parede e conversar com o cara, sacou? Tipo, falar assim: "Pô, tipo, eu sou o Flávio, assim, eu sei que a galera fala: 'Ah, é o Tarzan da TI, não sei o quê'", mas eu acho que as pessoas não conseguem, talvez, quando, por exemplo, no momento em que eu tô lá no stories e eu falo de um conteúdo e tal, coloco uma caixinha de pergunta, as pessoas não têm ainda essa troca, sacou? Porque é difícil você conquistar a pessoa a ponto Uhum. dela falar assim: "Ah, não, ele é uma pessoa que vai conversar comigo e a gente pode trocar uma ideia e tudo mais", sacou? Eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, da. Cara, eu recebo muita mensagem no Instagram e no LinkedIn dizendo assim: Ai, Theo, eu tô mandando mensagem, mas eu sei que você nem vai responder, tá ligado? Tipo, a pessoa não espera que a gente, né, talvez, pelos números, né, porque olha assim, acha que é tão distante, talvez, né, enxerga como uma pessoa tão distante, E que eu nem vou te falar uma espera. coisa, viu, eu não sei como é que é os seus inbox e tudo, mas eu estava vendo até esses dias no Threads aí, a rede social da Uhum. Disney, né, que todo mundo é amigo, eh, que uma pessoa falou assim, eu não consigo ver um cara que tem uma pessoa que tem 50.000 seguidores no Instagram, não respondendo ninguém que segue ela. Porque não é difícil, assim, se você sentar, eu diria que se você sentar ali, sei lá, 2 vezes por semana e olhar a sua caixinha de requests lá,
você consegue, sacou? Pelo menos dá um like, Cara, eu faço ou dá um isso. coraçãozinho, Eu sacou? estava tentando fazer isso quase de forma síncrona, tá ligado? Tipo, chegava É a muito difícil, pergunta e eu já respondia, mas assim, aí é impossível, assim, depois de um tempo é impossível, dado também as atividades que a gente tem no resto do nosso dia. Então eu comecei a fazer buffer mesmo, sabe? Tipo, cara, uma vez por Uhum, semana, hoje foi o dia, então antes que eu tava te esperando aqui, eu abri aqui o Instagram e falei, deixa eu dar uma limpada no meu inbox. Mas uhum. eu tento responder todo mundo, tá ligado? A galera que me segue aí sabe que eu busco sempre responder todo mundo, porque eu acho que é isso, né? Tipo, no final, cara, voltando no papo que a gente tava tendo sobre liderança, sobre soft skills, no final é tudo relação, né, mano? Relação humana, do que a Exato, gente tá falando. exatamente, E aí, como, exatamente. como que você vê, tipo assim, essa parada de também ser divulgador de conhecimento, divulgador de conteúdo, criador de conteúdo, como que isso te ajudou no próprio mercado de trabalho, seja com algum reconhecimento, mas também, tipo, em habilidades, sabe, interpessoais, habilidades Aham. que você aproveitou de um lado para o outro. E vice-versa, né? Tipo, o que também os seus aprendizados técnicos e no mercado te ajudam, Eu né? acho que, assim, primeiro, quanto à criação de conteúdo, eu tento separar muito, assim. Então, por exemplo, eu acho que talvez lá do meu trabalho uma pessoa saiba que eu crio conteúdo, ou duas, talvez, que são meus amigos. O Emídio, não sei se você sabe quem é o Emídio, é, Ah, Caio Emídio, fazia live na Twitch. acho que eu sei quem que é, o Ele Emílio. trabalha lá na Workday, né? Ah, que da hora. A gente toma café junto lá de vez em quando, apesar dele estar meio sumido esses dias. Mas assim, ele sabe porque, né, eu conheci ele antes. Mas eu tento não vincular porque eu sei que, assim, querendo ou não, você tá fazendo duas coisas distintas, aí sempre tem aquela pessoa que pode, às vezes, olhar de forma, pô, mas o cara cria conteúdo lá, não sei o quê, não tá dando atenção pro trabalho, mas não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que você faz no seu tempo livre só cabe a você. Mas quanto a isso, não, assim. Mas eu acho que é o conhecimento e as relações que eu tive ao longo da criação de conteúdo. Por exemplo, eu passei um bom tempo aí programando na Twitch, né? Fazendo live coding na Twitch. Então, querendo ou não, é um treino de você conseguir explicar o que você está fazendo em tempo real, assim, você conseguir abstrair um problema de código de forma que as pessoas que estão te assistindo entendam. E aí eu lembro que eu fui fazer uma entrevista em 2022, quando eu estava mudando de trabalho, eu estava ainda na dúvida se eu falei assim, vou aplicar para Engineering Manager e vou aplicar também para Dev, e seja o que Deus quiser. Joga tudo para cima, pega a cartinha do Faustão lá, o que sobrar na mão é o que deu certo. E aí eu fiz uma entrevista, na época acho que foi pra onde foi? Foi pra Indeed, acho que foi. Ou foi o DocuSign, uma dessas empresas aí. E aí tinha a parte de whiteboarding, né, de fazer live coding lá, e o cara tinha 2 problemas e eu, pô, beleza, e na época eu até estava fazendo hack rank, assim, na live, na Twitch. E aí eu fiz, tipo, sei lá, em 15 minutos, assim, 10, 15 minutos. E aí o cara: "Pô, beleza, você tem prática nisso, né?" Eu falei: eu gosto de programar e tentar explicar o que eu tô fazendo e tal. E aí a gente passou o resto dos 45 minutos conversando sobre tecnologia e tal, porque acabou a entrevista muito rápido, assim. Então, tipo, isso me deu essa skill de conseguir falar o que eu tô fazendo, Aham. de desenhar num quadro e falar sem esse nervosismo, essa insegurança pô, eu não sei, talvez eu não saiba o que eu tô falando. Por exemplo, eu falar sobre sistemas distribuídos, lá no Instagram, e todas as redes sociais aí que eu posto meu conteúdo em todas as redes sociais, me deu a segurança de eu falar: "Caraca, na verdade eu sei muito, assim, muito mais do que eu imaginava". Porque todo dia eu tenho um Notion onde eu coloco meu backlog. Aí todo dia eu vejo, eu tô andando, às vezes eu tô pedalando, eu vou de bicicleta para o trabalho, aí eu tô pedalando assim, eu falo: "Caraca, nunca falei sobre esse assunto", que vem na minha cabeça. Então, Aham. tipo, eu falo: "Caraca, realmente, foi me dando a segurança de que eu entendo, pô, eu entendo desse assunto". E não e me ajuda a consolidar esses conhecimentos, porque eu tenho que resumir em 1 minuto e meio, e me ajuda a consolidar. Ou seja, tem momentos que eu tô lá no trabalho, a gente tá discutindo algumas coisas, e por coincidência, uma solução, uma coisa, é relacionada a vídeos que eu fiz ali nessa semana, Total. ou enfim, um tempo atrás. Aí eu já consigo ajudar ali a galera e conversar e participar da conversa, principalmente como gestor, que você, né, vai perdendo esse contato técnico aí ao longo do tempo, participar de forma mais colaborativa com a galera Uhum. técnica, porque
você tá com o seu conhecimento sempre em dia, né? Aquela parada do Clóvis de Barros, né? Nossa, eu me sinto tão inteligente falando, escutando o que eu falo, tá ligado? É. Tipo, se surpreendendo e Às tal. vezes, às vezes a pessoa te dá um feedback no comentário assim, nossa, que excelente, isso aqui ajudou no problema que eu tava aqui no trabalho. Aí eu falo, caracas, é mesmo? Eu achei que esse ficou tão ruim. E é sempre assim, os que eu acho que ficaram ruins são os que mais engajam. É sempre assim. Tipo, é impressionante, assim. Mas nada melhor do que a prova do povo, As cara. coisas Tipo, óbvias, sacou? Tipo, eu fiz acho que o ChatGPT primeiro vídeo que mandou me ajudou R$ 500. a crescer foi Sextou. o que Vamos falava viver sobre tudo o semantic que há versioning, para né? Que é viver. versionamento Vamos semântico, nos que é aquele demitir. A.B.C, tipo 4.0.0 ou 4.0.0.1, enfim. Que eu cara, pensei, pô, isso aqui é tão desculpa, óbvio. desculpa te interromper. No meio da sua fala, mano, a gente recebeu um donate aqui de R$ 500 Ô, louco. do chat GPT, tá? E aí cortou sua voz inteira, porque saiu o som aqui, não deu pra te, pra te ouvir. Não, pode. Mas, Não, pode doar mais aí, pode doar mais. mas brigadão aí, viu, chat É GPT? absurdo. Brigadão aí pelo seu apoio, cara. Muito foda. Valeu mesmo. E, desculpa, Caraca. Flávio. É absurdo. Ó, mas o nick do cara é ChatGPT? Ele colocou o chat GPT lá, Ah, no tá. Live Pix, né? Ah, Live Pix. Aí sai no nome que a pessoa colocou. Mas, Pô, bom porra, demais aí. R$ 500 gosta demais, velho. Dá pra comprar uma cervejinha aí pra gente continuar com a live Tá e bom. muito mais. Mas, pô, God mesmo. Desculpa, ô, Flávio, eu te interrompi no meio da sua explicação, cara. Você falando que Não, tinha eu acho que não, tipo, aproveitado. eu tô tentando lembrar o que eu tava falando. Eu acho que o que eu tava falando mesmo? Tá falando Eu sou sobre. diagnosticado com TDA pela minha sogra, tá, que não é especialista, então eu tenho essa desculpa. Cara, mas eu acho que também É, envolve isso, né? Quando a gente às vezes acha que não fez um conteúdo tão bom, mas, tipo, mesmo isso. assim ele é útil Eu tava pra falando pessoa. do vídeo, o primeiro vídeo que viralizou meu aí desse de conteúdo, foi o diversionamento semântico, né, tipo, Hum. 4.0.1. Ah, tá. Que eu achei que, pô, eu falei: "Ah, simplão isso aí", tipo, tá, vou fazer, né, porque tá na cabeça, enfim, vou fazer. E eu fiz e, tipo, uma galera, tipo: "Nossa, eu não sabia que era isso", e furou a bolha. Por quê? Aham. Porque, tipo, uma galera do Minecraft, falou assim: "Nossa, então é isso que significava, aprendi isso no Minecraft". Tipo, acho que teve Caracas! pelo que me parece, o Minecraft tem alguma coisa aí de versão de 4 ponto não sei o quê, de não sei o quê. E aí eu falei: "Caraca, né, engraçado, que você acha que não é um conhecimento útil, mas todo conhecimento é útil". E hoje em dia é isso que eu faço. Se tem uma coisa que eu acho que é muito óbvia e muito trivial, eu vou fazer o vídeo do mesmo jeito. Aham. Pode ser que a pessoa o vídeo do dia não foi tão legal, tão enriquecedor, mas na média, pelo que eu Sim. faço, conteúdo mais leve, conteúdo mais pesado, e aí com isso você tenta, né, ir atendendo todo mundo, assim, todo tipo de entregando conhecimento de todo tipo, né. Cara, total. E aí acho que volta também naquela questão que você trouxe sobre o papel social, né? Sobre o impacto social, porque, Isso. pô, se a gente traz coisas super avançadas, né? Super complexas, pra quem que a gente tá servindo, né? Esse conteúdo. É uma reflexão que eu também tenho. Eu falo assim, pô, às vezes eu sinto vontade de avançar, de trazer coisas mais complexas, só que aí quando eu volto eu falo assim, pô, a galera não sabe nem instalar o Python, tá ligado? É, Quando a gente foi fazer aula de Git, mano, aconteceu uma coisa que aí é um choque entre as gerações, que a galera não sabia o que era pasta, tá ligado? Você já passou por isso, mano? saquei. Galera não sabia o que era pasta, porque assim, às vezes a É. pessoa só tem contato no celular, tá ligado? Tipo, não Uhum. usa o computador. Então, assim, eu falo, caramba, velho, tem tanta coisa. Quando a gente tá falando de letramento, né, digital, pensando. E letramento de Sim, dados, letramento de tecnologia, tem tantas coisas, né, que vem antes do Olá Mundo, que às vezes a gente não se toca, né? Então, sim. é legal você trazer isso, porque pra gente estourar a bolha, né, e querer que mais pessoas conheçam a área, que mude as suas Isso, vidas, né, por meio da área, tem que falar de coisa básica mesmo, não tem jeito. E vai ter conteúdo avançado, né? E tem coisa que é isso. avançada que a pessoa vai aprender sozinha, que talvez ela vai chegar Exato. num nível que ela não vai precisar segurar a nossa mão, né? Quem precisa segurar a nossa mão Exatamente. é quem tá começando. Então, Você dá pô, aquela fundação ali que vai sustentar todo o conhecimento que a pessoa for adquirindo aí ao longo do tempo, né. exatamente. Cara, Eu concordo. muito foda, mano. Que da É. hora. É uma Mano, doideira essa vida. cara, eu nem sei que horas são. Ah, tá. 10h20, dá pra gente falar ainda mais um pouco. Dá. Cara, tem outra pergunta aqui que também foi bem votada, do Wesley Rocha. Como não estagnar na carreira? Você contou um pouquinho disso em alguns lugares Aham. por onde você passou. Tá. E aí ele complementa a pergunta: Job hopping é uma solução caso não veja perspectiva na empresa atual?
Qual que é a sua visão, ou a visão Então, do mercado eu sobre essa eu prática? já tive muito medo, quanto a isso na minha carreira, por quê, né? Como eu falei, eu vim de Brasília, aonde a gente é terceirizado, e quando você é terceirizado numa empresa, eu acho que hoje em dia tem uma palavra mais bonita para quem é terceirizado. Como é que é o nome? Eu não sei. Não, A pois já galera jovem tinha. pode falar aí. Como é que a galera fala? Enfim, terceirizado. Para mim eu era terceirizado, eu era chamado de terceirizado. A gente nossos Consultor? consultor, isso, consultor, a galera fala consultora, é isso mesmo. Eu tinha um contrato onde eu trabalhava numa empresa X de tecnologia de Brasília e trabalhava no ministério, num órgão público, enfim. Ninguém estava olhando por mim ali na minha carreira, né? Eu estava entregando, podia ser o melhor do mundo, tanto faz, né? Eles estão pagando para a empresa está me dando um pedacinho e é isso. E aí, com isso, eu acabava mudando de trabalho aí todo ano, às vezes 1 ano e meio. Por quê? Porque, pô, chegava no fim do ano, que eu completei 1 ano de carreira, não tinha uma revisão salarial, só tinha a revisão salarial do dissídio do sindicato, que muitas vezes era menor do que a inflação. Uhum. E aí, tipo, pô, se ninguém que eu tô trabalhando vai olhar por mim, eu vou olhar por mim, né? Eu vou tentar melhorar de A carreira. carreira é E lá sua, em né? Brasília, a carreira é minha. Naquela época, era isso que tinha que ser feito. Eu dava 1 ano, procurava um emprego, começava a ganhar mais. Com isso, eu fui pulando de salário ali, até chegar num ponto no Eldorado lá, onde realmente lá tinha mais um pouco de prospecção de carreira. Foi a primeira vez que eu deixei de ser terceirizado, assim. E aí, quando eu fui começar a procurar outros empregos aqui fora e tudo mais, e você vai olhar lá no meu LinkedIn, tem, sei lá, 12 empresas que eu trabalhei em 16 anos de carreira, tá ligado? Uhum. E é um absurdo, se você pensar que, eu tô há 2 anos na empresa que eu tô, trabalhei 3 anos na outra e 2 anos na outra. Então, tipo, que significa que eu pulei muito mais. E, assim, eu acho que tudo depende da história que você conta no momento que você está procurando um emprego, Perfeito. entendeu? Então, por exemplo, eu contei isso, essa é a realidade do mercado em que eu vivia. Eu falo, eu trabalhava na cidade, que é a capital do país, aonde todos os contratos são terceirizados, é assim que funciona, tal, assim. Nunca ninguém falou nada. Uhum. Por quê? Porque essa é a realidade, pô, você não tá fazendo nada errado. Perfeito. Agora, se você trabalhou lá numa empresa, sei lá, saiu por quê? "Ah, porque eu tinha desentendimento com o meu time. Ah, porque eu não gostava do negócio que eu trabalhava". Aí isso acontece na sua carreira inteira, pô, aí tá de brincadeira, né. E Exato. dá um bom, hiring manager, né, um bom recrutador, quando ele olha um currículo, ele vai saber por quê. Assim, você bate o olho e você sabe o Uhum. perfil. Assim, você vai ver a empresa, o tipo de empresa que é, você sabe, assim, entendeu? Uhum. Tipo, As sei lá, entregas também. as entregas, se tá bem escrito lá no LinkedIn, quais foram as suas entregas, porque às vezes você foi contratado para trabalhar 6 anos num projeto, 6 meses num projeto fixo, Exato. e tá ok. Ou então, tipo, deu aquilo lá, você entregou o seu projeto, beleza, você tá livre para procurar outro emprego. Então, assim, eu acho que tudo depende da história. Sim. Eu diria que, para mim, tanto faz o tempo que é quando eu tô contratando, quando eu tô procurando currículo, tanto faz o tempo que a pessoa trabalhou em cada empresa. Interessa A o que história. motivou a saída de cada empresa e, né, qual que é a motivação que a pessoa tem de estar entrando ali onde você está oferecendo aquela oportunidade, né. Cara, eu tive dois momentos assim na minha vida que eu falei assim, que acho que volta um pouco naquela conversa que a gente teve lá atrás sobre, tipo, aonde que eu quero chegar, se eu deveria definir todos os passos logo de cara e tal. Porque assim, eu entrei em pré-venda lá no SaaS, a empresa que seu pai também trabalhou, e eu tinha 4 meses de experiência no mercado. Então eu trabalhei na TEPS durante 4 meses como Data Scientist, e aí eu fui pro SaaS trabalhar em pré-vendas. Meu próprio chefe na TEPS falou assim, eu acho que você não sabe o que você vai fazer ainda lá no SaaS. Você tá indo pra lá sem saber exatamente o que você vai fazer. E de fato, eu entrei sem saber, mas eu fui pela grana, tá ligado? Tipo, Uhum. eu tava casando e tal, Motivacional e tava tal. exatamente, tava num momento de vida diferente. Era pra trabalhar com uma pessoa que eu já tinha trabalhado antes, então uma pessoa de confiança. Enfim. E aí eu Comer cheguei. MM na sexta-feira, Oi? que eu sei que tinha MM. Eu sei que tinha MM na sexta-feira lá, MM na né. sexta-feira, eu trabalhava no escritório em São Paulo, no mesmo prédio do Google. Então era um Aham. espaço bem gostoso e tal, um escritório bem da hora. Só que aí eu, tipo, passou 6 meses assim, eu comecei a me questionar muito. Eu falei, mano, eu tô no começo de carreira e eu não tô tendo contato com nada técnico, tá ligado? Tipo, minha parada aqui é estudar um pouco sobre o software do SaaS, fazer apresentação pra cliente, tocar algumas reuniões. E o que eu mais curtia fazer era POC.
E pra quem vende software, a pior coisa é fazer POC, porque é muita grana, tá ligado? Que você tá colocando É. POC grátis, né, que a galera fala, assim, o Ah, cliente não paga porra nenhuma, é só pra testar a é, ferramenta. como é que é? É um investimento de alto risco, né? É muito, pra empresa que tá vendendo é muito. E o que eu mais curti era POC, porque é quando eu tinha a chance de colocar a mão na massa, tá ligado? E aí eu falei assim, o quanto que isso tá me ajudando a alcançar meu objetivo de carreira? Tipo, um dia se Uhum, tornar líder técnico, líder de dados e tal. Eu falei, cara, tá desalinhado. Tipo, eu poderia me dar bem nessa carreira de pré-vendas, mas as skills são outras a que eu estou buscando. Então eu preciso me uhum. movimentar. Então, essa foi uma primeira decisão, assim, que eu tive, que eu lembro que foi saltar rápido, né, de uma posição pra outra. Mas aí eu fiz uma movimentação dentro do próprio SaaS, indo pra consultoria. E aí já é uma Aham. pegada mais de entrega mesmo, tá alocado dentro de cliente, fazendo projeto e tal. Eu acho que depende também se a sua posição atual tá te ajudando a chegar nos Isso, objetivos que você tem exatamente. no médio e longo prazo, né? Né, exatamente. Eu lembro que quando eu já estava vindo para Irlanda, que eu estava nessa posição de APM, né, de monitoramento de performance de aplicação, eu tive uma oportunidade de trabalhar com um cara que tinha trabalhado comigo lá no Eldorado. Eu já tinha feito a entrevista lá, eu tinha pedido um salário, não queriam me pagar, aí esse cara foi para lá, virou gerente lá, e ele falou: "Não, eu quero o Flávio", me ligou e falou: "Ó, seguinte, tô com o contrato aqui, se quiser é só vir". Mas eu não fui. Por quê? Porque eu ia ter ficado, sei lá, 2 meses lá como consultora PM, eu ia ficar mais 3 meses talvez na empresa, porque eu já sabia que eu ia sair, sacou? Eu ia ganhar mais? Eu ia ganhar relativamente, consideravelmente mais. Mas, pô, eu vou fazer esse movimento da minha carreira por quê? É tipo, em troco de quê? Pelo meu ego? Sabe? Não. Continuei, eu falei: "Pô, já tô saindo", eu falei pra ele, eu mandei real, eu falei: "Ó, eu tô saindo do Brasil e tal, eu queria muito trabalhar com você", a porta ficou aberta, né, não queimei esse cartucho. E, assim, também tem isso, tipo, qual o momento da sua carreira? O que que você quer aprender? Tipo, o é muito como você falou, você foi pela grana e tal, às vezes é legal, mas será que, e você eventualmente conseguiu lá, ir pra uma área que você queria mais, né. Mas eu lembro que também quando eu fui para o teve uma oportunidade que eu tive, aonde fiz entrevista em 2 empresas. Eu pedi um salário, o mesmo salário nas 2, me ofereceram, vamos falar assim, X em uma, para trabalhar com um stack legal e tudo mais. E na outra, falaram que não dava, porque era muito alto o que eu pedi, mas iam me indicar para a empresa mãe que eles tinham lá, que Uhum. era a holding. E aí a holding foi e falou para mim: "Beleza, pago mais", que ia ser quase 2x, mas você vai trabalhar com essa linguagem de programação própria aqui, que era um sistema da Caixa Seguros, que era um sistema francês lá e tal. Aí eu pensei assim, eu falei: "Cara, assim, não assim, com o salário X eu consigo pagar minhas contas, eu vou fazer uma parada muito massa que vai evoluir minha carreira. Se eu for para outra, todo esse conhecimento eu vou estar ganhando um salário, pô, muito legal, mas todo esse conhecimento que eu adquiri lá vai morrer aqui, vai Exato. morrer lá", Você não usa em outro sacou? lugar, né? Não vou usar em nunca mais. E é isso que eu quero agora, nesse momento da minha carreira? Não, foi o que eu fiz. E aí, saí do Brasil, graças a Deus, então deu certo, né. Uhum. Senão depois eu pudesse ter, né, falar: "Pô, eu devia ter pego aquele dinheiro lá, ia fazer falta". Mas, enfim, tipo, sempre é uma troca. Eu acho que é isso que as pessoas também têm que pensar, né, tipo, você nunca vai achar a Disney para trabalhar lá, o lugar perfeito, sacou? Eu não acredito em Great Place to Work, não acredito essas selinhos que colocam Certificações lá na aí. parede, certificações. Eu acho que, Great Place to Work é aquele que, você vai, você entrega, você é respeitado, você tem um dia de trabalho ali que não vai te fazer mal para sua vida pessoal, e é isso, sacou? Você consegue aprender sempre. Então, para mim, Não é a pô, às mesa vezes de você tá lá. ping-pong, né? Não é a mesa de Não, não é ping-pong. mesa de ping-pong. Trabalho tem mesa de ping-pong e nunca joguei um ping-pong, velho. Tem sinuca, nunca joguei um sinuca. Mas por que que eu gosto de lá? Porque os processos, a forma com que, a cultura é muito boa. Mas não é porque tem uma mesa de ping-pong, não é porque tem, não eu falar porque tem café da manhã, perto do café da manhã, Mas, tipo, tem coisas que não é isso, saca? Mas podia ter café da manhã, mas podia ser uma bosta de trabalhar. E eu não ia ficar lá. Exato. Exato. Cara, tipo, no SAS tinha café da manhã, tinha café da tarde, tinha gincana toda, de sexta-feira tinha MM. Só que aí, tipo, a galera que é consultora não trabalha no SAS, trabalha no cliente. No cliente não tem Exatamente. nada disso, porra.
E até aproveitando aqui a fala do InfoSlack, great place to cheat. Aí me fala da Aí, ó. calculadora, pô. Já aproveitando a A deixa aí calculadora, do. né? Pois é, olha que doideira, né? Eu tenho um amigo, o Daniel, eu conheci ele lá em Brasília, nessas aventuras de educação formal, né? Eu fui fazer uma pós-graduação em gerência de projetos e acabei conhecendo ele lá. Hoje em dia ele é, tipo, um dos melhores amigos que eu tenho, mora aqui em Portugal, então a gente tá sempre se encontrando e tal. E aí um dia ele falou pra mim, falou: "Pô, eu tenho uma planilha lá que eu calculo, né, que eu para ver quanto que eu ganho pra estar no banheiro, né, pra ver a métrica e tal". Ele metrifica tudo, ele tem, se eu falar com ele: "Pô, tu lembra o lugar que a gente tomou um sorvete lá em Brasília, ano tal?". Ele tem lá um app, que não sei qual é o nome do app, onde ele sabe todos os sorvetes, ainda sabe a nota, ele dá a nota pra tudo. Isso é uma coisa de quem gosta de dados aí, né. Que da hora. Mas se tu pegar um machine learning na vida dele, tu consegue prever o futuro dele, Aham. provavelmente, porque eu acho que ele tem todos os dados dele. Mas enfim, aí ele falou isso, aí eu falei: "Pô, velho, dá pra gente fazer um aplicativo Android nisso aí". Aí eu fiz um aplicativozinho Android, calculadora, em 2015, sei lá. Apesar de saiu na Band FM lá, o cara me ligou, me entrevistou, eu falei que foi 2015, o cara falou que eu fiz em 2005, o cara botou tudo errado lá a notícia. Mas, aí eu fiz o app Android, teve uma quantidade legal de download, assim, e tal, a galera usava, aí tinha um mapa de calor, onde você via onde a galera estava mais fazendo cocô, era bem legal, assim. Que aí a Google Play Store foi evoluindo muito, eu parei desanimei de desenvolver Android, e aí eventualmente eu não cumpri alguma política lá que eu tinha que ficar todo ano aceitando, saiu do ar a maioria dos meus aplicativos lá. E aí, velho, eu estava esse ano não, né, pô, sei lá, 2 semanas atrás, pensando em algum projeto que eu podia fazer para poder ter um insumo, alguma coisa concreta para poder explicar sobre conceito de sistema distribuído, como que o sistema evolui, como que a gente faz o deploy, enfim, ter um pouco mais de coisa concreta para falar sobre lá na Trilha Info. E aí eu lembrei da calculadora, eu falei: "Pô, velho, eu acho que se a gente fizer com uma pegada mais descontraída, novamente, para você conseguir engajar no Instagram, você precisa se diferenciar, né. Eu não vou fazer um app de to-do list, porque ninguém vai se interessar por um app Ah, de to-do list". funcionou. E aí eu fiz a calculadora. Confesso que foi muito além do que eu esperava, assim, nunca imaginei que ia dar o que deu, assim. Eh e aí eu fiz, né, a feature de cálculo que já tinha, eu tinha uma ideia de fazer avaliação de banheiro, aí já coloquei lá avaliação de banheiro, aí tentei, colocar para como que eu vou fazer um gateway de pagamento, aí coloquei lá: "Escreva na porta do banheiro", que as pessoas subestimam aquele espaço. É. As pessoas não as pessoas, eu acho que é 9,99 para escrever lá na porta do banheiro, e é um site que está tendo 4.000 visitas por dia, ou seja, se o cara botar alguma coisa lá, ele poderia estar fazendo uma propaganda muito barata no meu site, ele não sabe. É tipo aquele Mas One enfim, Million, One Million Pixels lá. isso, o 1.000.000 Pixel Website. É. Pois é. Enfim, as pessoas subestimam aquele espaço ali. Mas aí eu pensei: "Ah, vou fazer isso aqui, né, divertido e enfim, só para eu poder ter ali toda aquela arquitetura para eu falar sobre". E aí Animal. a parada bombou, absurdo, o Casimiro falou lá no Cazé TV, aí saiu lá na Band FM, enfim, tem um cara aí com, sei lá, 3 milhões de seguidores no Instagram que falou sobre a calculadora, tá uma maluquice, assim. Só não dá dinheiro, né. Mas é legal, assim, mas foi muito divertido, assim, porque todo mundo sabe que esse é um projeto que eu tenho, tipo, quem me conhece sabe, que esse é um projeto que eu tenho há muitos anos, assim. E aí, tipo, quando vê a parada rolando, assim, e a parada bombando, é muito legal de ver, assim, a galera se divertindo. Aí você olha, tipo, você olha o mapa, em tempo real, assim, tipo, é muito absurdo, assim, porque tem a galera do mundo todo usando, saca? A galera de Portugal tá usando pra caramba, assim. Tipo, é muito engraçado de ver, assim, saca? Aí a galera faz umas avaliações de banheiro engraçado, tipo, o cara lá botou um banheiro em Madagascar, aí falou: "Eu me remexo muito", tipo, a galera faz comentários, assim. Tem umas paradas engraçadas, assim. E aí, assim, foi um intuito de educação, né, tipo, mais pra furar a bolha, e furou, porque eu acho que são 3 vídeos que tem lá, falando da calculadora, mesmo que seja falando de arquitetura, enfim. Eh, 2 estão com 400 e poucas mil visualizações e outro tá com cento e poucas. O que totalmente furou minha bolha e me deu 2.000 seguidores em uma semana e meia, aí 2 Aham. semanas agora, eu tá completando. Então é uma forma que tá me ajudando a entregar o que eu quero entregar, que é o Uhum. conhecimento. De uma forma descontraída, de uma forma que, hoje em dia, se você quiser, ter algum espaço aí na competição de conteúdo que a internet,
promove, é o que você tem que fazer para furar a bolha, né? Porque senão não vai entregar. Você vai, assim, eu me desmotivaria se eu não tivesse conseguindo entregar alguma coisa que as pessoas estivessem dando um feedback, nem que seja dando um likezinho lá, sacou? Cara, total. E isso, essa pergunta, mano, aparece muito, assim. Tipo, não sei se aparece pra você também, mas pra mim aparece muito. Ai, Theo, que ideia de projeto que eu posso ter? Que eu posso fazer que envolva dados, sabe? Tipo, por onde que eu começo e tal, tipo, pra fazer meu portfólio. E, cara, eu sempre dou essa mesma dica. O que te atrai no mundo, tá ligado? Você não precisa pensar Aham, necessariamente no dado, exatamente. mas o que te Exatamente. atrai? Assim, e o que as pessoas têm que entender, pra mim, isso é a mudança de ângulo que você tem que olhar para o que você vai fazer. Você não tem que pensar, eu quero trabalhar com dados, o que que eu posso fazer? Não, fala: "O que que eu quero fazer? O que que é um problema que eu quero resolver?". Exatamente. A ferramenta, a tecnologia é o meio, é a ferramenta que você vai usar para resolver um problema, É sacou? isso. Tipo, a partir do momento que você pega essa mentalidade, tudo vira alguma coisa que você pode fazer. Tudo que você passa na vida vira alguma coisa. Por exemplo, eu tinha um tio que estava com um Parkinson severo, não conseguia mais usar o telefone para escrever, não conseguia mais digitar. E aí eu estava conversando com minha mãe lá um dia, era no ano novo, eu estava aqui em casa, ela estava lá em Brasília, a gente conversando pelo telefone, eu falei: "Pô, dá pra gente tentar fazer alguma coisa, uma aplicação, que ele consegue botar umas frases pré-definidas, um teclado virtual grandão, que ele vai botar no iPad, e aí talvez ele consiga, porque ele não tinha a coordenação motora fina mais". Eu falei: "Pô, vou fazer". E, assim, se você olhar, assim, enfim, tem todo o contexto e tal, mas se você tentar olhar, beleza, depois que eu fiz, o que que eu usei tecnicamente nessa solução? Eu usei conceito, né, de front-end aí de responsividade, usei Tailwind, usei React, aprendi a salvar as coisas no local storage, aprendi qual que é a política que você tem para abrir uma aplicação em tela cheia. Então, o tanto que eu aprendi nessa aplicação, por quê? Porque eu queria resolver um problema rapidinho ali. Então tudo é um problema que você pode resolver e a ferramenta, a tecnologia é a ferramenta para isso, e não Perfeito. o contrário, sacou? Cara, tô totalmente de acordo. Eu vejo exatamente a mesma coisa pra dados, cara. É É. isso. Mano, apareceu uma outra pergunta aqui, voltada mais à parte de gestão. Acho que esse é um dilema que eu também tinha quando eu tava atuando. E é como que a gente mantém a nossa autoestima, né, de uma maneira positiva, sendo que o nosso papel é tá elevando a moral, né, e a autoestima, né, garantir que o time tenha uma autoestima ok, né. Como que você vê esse exercício que você faz É, pra manter isso? é complexo, assim, eu acho que, principalmente quando você é gestor, você tem 2 interesses, tem um conflito de interesse sempre, né. É o seu interesse, e o interesse da empresa, e o interesse das pessoas que estão trabalhando com você. E muitas vezes, o interesse da empresa não é 100% alinhado com o que você gostaria que fosse feito, e você tem que, eventualmente convencer as pessoas que trabalham com você que aquilo ali é o que tem que ser feito, e é isso. Eh, eu diria que é sempre tentar, assim, eu tento sempre ser muito transparente e honesto comigo mesmo, assim, se aquilo que eu estou fazendo é o que eu quero, ou se é o que tem que ser feito. E a partir do momento em que eu sei, isso, eu consigo então falar: "Beleza, se eu sei que não é necessariamente, pô, eu não estou, né, tão acreditando nisso, mas eu sei que isso é o que tem que ser feito, isso é o que vai me tornar ali talvez melhor lá na frente no meu trabalho, vai me fazer ser reconhecido", isso tem que elevar minha autoestima. O fato de que, eu fazer aquela tarefa, mesmo que eu não acredite, aquela tarefa é o que vai me fazer chegar onde eu quero. Então isso vai elevar minha autoestima, entendeu? Saber que aquilo é combustível para eu me tornar algo melhor lá na frente. E a mesma coisa para o meu time. Tipo, pô, infelizmente a gente não pode fazer tudo que a gente quer, porque a gente está recebendo para fazer alguma coisa que os outros estão falando para a gente fazer. E aí, né, faz parte. Mas eu acho que é essa transparência mesmo, essa Uhum. segurança psicológica mesmo, né, da pessoa conseguir, você ter um ambiente, que realmente, todo mundo se comunica de forma bidirecional aí, e não é tudo top down, assim, né, tudo só demanda, demanda, demanda. Perfeito. Eu gosto muito pensando nessa parte de entregas, etc., eu sempre tento trazer assim, né? Quando eu olho pro desafio, mano, me diz aonde que a gente tem que chegar, que aí eu vou, junto com o time, descobrir o como que a gente vai chegar, sabe? Eu acho ruim quando É. vem top-down o como.
Sabe? Tipo, ó, a gente tem que fazer desse jeito. Eu acho que isso Isso. acaba estragando muito, assim, a relação, E até sabe? porque eu acho que quando você trabalha numa coisa que você não sente que você tem é, Autonomia, o, assim. o ownership, né? Tipo, você é dono daquilo ali, você talvez é difícil, porque você não está motivado em fazer uma coisa que os outros estão mandando você fazer. Mas se você é envolvido no processo, na concepção, você se sente responsável por aquilo que você ajudou a Exato. idealizar, né? Mas também tem uma postura da galera de desenvolvimento que é tipo, não, só me diz aí que eu tenho que fazer e foda-se, né? Que também não quer Também. ter esse Também ownership, tem. né? Tem um cara que não gosta de ter uma reunião, porque para ele o trabalho dele é só codificar. É, Sim, ok, é um perfil, mas é também específico, né? Muito exato. específico, assim. Cara, indo pros minutos finais aqui, apareceu uma pergunta aqui no chat, que é, pô, eu tenho grande dificuldade sobre querer fazer tudo perfeito. Tipo, eu conheço demais pra saber que não está perfeito, mas sei de menos pra executar essa perfeição, né? E por isso não sai nada. Acho que é um bloqueio, assim, né? De talvez medo de errar. Eu tenho um pouco disso, tá? Eu tô escrevendo código lá e falo, será que eu tô fazendo essa porra do jeito certo? Enfim. Como que a gente pode driblar isso? E aí eu vou só complementar a pergunta, trazendo também para quem está iniciando na área, ou no meu caso especificamente, está fazendo uma migração de carreira. Como lidar com isso? Então, eu acho que o software perfeito é aquele que funciona e que está entregando valor, né? Então, não adianta você ficar 2 anos desenvolvendo uma coisa, sendo que o problema que você tem que resolver está atrasado há 2 anos para ser resolvido, assim. Eu acho que todo software é incremental, por isso que tem versionamento de software, você tem metodologias, por isso que o Scrum surgiu, para você conseguir fazer pequenos pacotes de entregável, você tem filosofia de Lean Startup, com MVP e tudo. Por quê? Porque você tem que entregar alguma coisa para saber se o valor que você está gerando é realmente um valor, né? Não adianta você tentar fazer um software perfeito que ninguém vai usar. Por exemplo, imagina se eu Uhum. fizesse do jeito melhor possível, chegasse lá, lançasse, ninguém usa, ou o cara tivesse feito, enfim, qualquer coisa assim, sabe. O Eu acho que timing passa, né? o timing passa e às vezes não é isso, não é isso, você tem que pivotar a sua ideia, ou o software não está entregando valor, aí sua empresa gastou milhões naquele projeto, sendo que não era isso que ela precisava entregar, entendeu. Ela podia ter, realocado a verba, tudo para outro projeto que fosse muito mais interessante, ou você mesmo poderia ter gastado todo o seu esforço num projeto que ia ser muito mais, ter um retorno muito mais positivo para você Uhum. mesmo, assim. Ah, da hora, mano. Flávio, mais alguma consideração? Sei que a gente tá batendo no horário aqui, já já. Fica à vontade, mano, pra trazer também alguma mensagem que você gostaria de deixar pra galera aí que tá entrando em tecnologia, também Não, eu buscando. acho que é meio que isso, assim. Eu acho que é as pessoas terem exatamente, eu acho que essa última pergunta aí é muito resume, não só o que você vai entregar, mas a jornada que você tem como profissional mesmo, assim. Não ficar tentando pensar muito lá na frente, qual que vai ser o seu fim de carreira, pensar que você quer já ser um staff engineer, se você tá entrando, não, pô. Curte aí a jornada, aprende, testa, erra, volta, porque eu acho que é isso que te dá o conhecimento. Assim, acho que o conhecimento ali de forma empírica, né, que você vive, que você sente, que você recebe em troca, é a parte mais legal. Você depois lembrar dos projetos que você fez. Se você está tentando sempre viver o futuro, você não está vivendo o presente, assim. Então, pô, aprende, curte a jornada devagar. Não acredita em ninguém que tenta te enganar aí falando que vai fazer você aprender e ter uma carreira mais rápida do que qualquer um. Eu acho que isso é tudo falácia. Eu acho que todo mundo tem sua jornada. Tem gente que aprende e consegue um trabalho em uma semana, tem gente que precisa de 1 ano, 2 anos, e ninguém está certo, ninguém está errado, tudo depende do seu contexto, das oportunidades que aparecem para você. Então, acho que é mais ou menos isso. E é isso. Acho que tem uma galera boa criando conteúdo que podem te ajudar aí, que são bastante responsivas. O Theo é um deles. Eu me coloco à disposição aí lá no @trilhainfo, lá no Instagram, principalmente. É, isso aí, isso aí. Tamo aí, a gente tá saindo. Eu sinto que, tipo, eu vou desligar aqui e, tipo, vou estar lá no Instagram já. Então, quem quiser trocar ideia, sacou? Tipo, é só colocar lá. E eu fiz aqui ó, pra quem quer ver lá, eu tinha falado do Zero MVP. Eu postei um link aqui, ó, tá com 10. Se você entrar aqui, são 10 cupons de 100% aqui. Flávio Aí a pessoa Banido. pode só.
É. Pode só entrar lá e comprar de graça, né, porque tá com 100% de desconto, então não paga nada. Só pra galera que tá atenta no chat aí já baixar. Como eu falei, tá em construção a versão 2, então a nova stack que eu tô fazendo tá lá ainda em to do e tal, mas é um conteúdo que é incremental o resto da vida aí e é só uma forma de tentar ajudar as pessoas também a lançarem esses projetinhos e dar uma motivação pro aprendizado mesmo. Pô, animal, cara. Brigadão aí. Que sensacional. E última pergunta, mano. Que dica que você daria pra galera que quer começar a criar conteúdo? Então, tipo, pô, Pô, cria. Liga uma live aí na Twitch. Foi o que eu fiz. Liguei uma live na Twitch, acho que minha esposa estava viajando pro Brasil, eu ia depois. Liguei, era, sei lá, 1 da manhã, fiquei aí codando, sem ninguém. Entrou uma galerinha, tipo, sei lá, aleatória. E até hoje, a maioria eu falo, são pessoas que ainda eu tenho contato, enfim. E é isso, vai motivando. Começa, se você olhar o que você fazia há 3 anos atrás, 4 anos atrás, 1 ano atrás, 1 mês atrás, vai ser sempre pior do que o que você está fazendo hoje. Então só vai ser melhor, só vai ser uma coisa melhor se você continuar fazendo e evoluindo, assim. A forma com que você fala, o jeito com que você consegue aí transmitir os seus conhecimentos, ou enfim, as suas opiniões. Então acho que é só começar, sacou? Sensacional, mano. Sensacional. Cara, muito obrigado. Papo muito God. Valeu. Gostei muito. Agora a gente tem uma missão. Quero que você escolha alguém pra gente fazer uma raidzinha. Pra gente mandar Opa, toda essa galera que tá. Opa! Pra você escolher uma pessoa aí que a gente mande toda essa galera que peraí, tá que aqui com a gente. eu tenho que entrar na sua live que eu tô banido. Eu vou mandar aqui, ó, pra você. Mandei aí pessoas que estão fazendo live na seção de ciência e tecnologia / desenvolvimento de software. Deixa eu ver aqui. Bota aí, ó, Irmãos Dev. Irmãos Dev, boa. Irmãos Dev. Dev, então. Galera, brigadão aí pela participação, foi bem da hora, várias perguntas bacanas, bate-papo super da hora. Vamos dar uma salva de palmas aí pro Flávio. Flávio, brigadão, sempre muito bom falar contigo. Valeu, Valeu. valeu por tanto, né, por tanto produzir conteúdo, mas também por ser essa pessoa aí bastante aberta nas redes, né, que conversa, que troca ideia. Obrigado aí pela Valeu, eu mentoria que que você agradeço. também me deu no passado e também aí com esse bate-papo hoje. É isso. Tamo junto. Galera, esse vídeo vai para o Valeu. YouTube, então vocês vão poder acompanhar de novo também o Flávio por lá, compartilhar bastante, mandar pra galera, pra quem você acha que seria legal ouvir essas coisas que a gente discutiu aqui. E é isso, a gente se vê aí novamente na segunda-feira, às 9 da manhã. Flávio, valeu demais, Valeu. bom final de Abraço. tarde aí pra você. Valeu Até demais. mais. Valeu, Tão. Tchau, tchau. Deixa eu mandar raid aqui, que eu esqueci. Tá indo. E 5 segundos. Um beijo.